times vêm para o gramado. Flamengo e Pirâmides do Egito a partir de agora, valendo uma vaga na grande decisão do Intercontinental na GETV, que é pé quente. Vai dando aquele like na live da GETV. Por enquanto, o Flamengo não perdeu na GETV, só levantou taça na tela da GETV. E que assim continue. Hoje é semifinal de Intercontinental, é jogo enorme, é jogo imenso. Tá aí o Arrascaeta, que fez os 2 gols da classificação em cima do Cruz Azul, vivendo o seu melhor ano com a camisa do Flamengo. Batemos a meta dos 81 mil likes. A nação não decepciona nunca, né? Meta batida antes do início do jogo. Vamos então com o protocolo, né? Tem hino. Muito bem, protocolo feito, cumprido. A gente vai aproveitar para escalar os 2 times para você que está ligado aqui na tela da GETV. Como vem esse Flamengo que tem algumas modificações em relação ao jogo da quarta-feira. Flamengo em fim de temporada, mais de 70 jogos com o time principal na temporada. Então a questão física ela pesa, ela é levada em consideração nesse momento. Então são 3 mudanças hoje. Rossi no gol. Na direita, o Varela, eles mostram o lateral esquerdo e o direito depois, né? Léo Pereira e Danilo é a dupla de zaga, então entra o Danilo, sai o Léo Ortiz. Jorginho e Pulgar, a dupla de volante está mantida. Aí tem a entrada do Cebolinha no lugar do Samuel Lino pelo lado esquerdo, Arrascaeta e Carrascal pela direita. E outra novidade é o Plata no lugar do Bruno Henrique. Então são 3 alterações em relação ao jogo da quarta-feira. É o time escalado pelo Felipe Luiz, valendo vaga na grande decisão do Mundial do Intercontinental, que você vai curtindo com a gente na nossa GETV. Vamos escalar o time egípcio na sequência. O jogo do Ahmad Bin Ali. E aí aquele papo final, né? De todos os jogadores, titulares, reservas, comissão técnica. O Pirâmide, segundo seu próprio treinador, o Krunoslav Jurčić, vai fazer contra o Flamengo o maior jogo da sua história. Palavras do próprio técnico do Pirâmide, representa muito para eles esse jogo. A arbitragem hoje é do Catar. Abdurrahman Al-Jassim com Al-Mahri Taleb e Al-Makalek Saud. Trio de arbitragem de campo é todo do Catar, assim como o árbitro de vídeo também. Os árbitros vão posando com os capitães ali para foto, ao lado do troféu. E o Khamis Al-Mahri é o VAR, também é do Catar. É a equipe escalada para hoje. E na sequência a gente escala o time do Al-Ahly, do time do Pirâmides, que eliminou o Al-Ahly da Arábia Saudita. Tem El Shenawi no gol, tem Ramti, Ahmed Sami, Mahmoud Mahi e o Mohamed Chibi, que é o lateral direito. Aí o meio-campo com o Mohamed Lashin e o Blati Touré como os 2 volantes. É um 4-2-3-1 com Ahmed Atef, Mustafa Zico, sim, Zico, e Zalaka pelo lado direito. E o Maeli com 8 gols na temporada, o artilheiro da equipe. Esse é o time escalado pelo Krunoslav Jurčić. Vamos pro jogo! Você vai curtir na GETV o Mengão em ação no Intercontinental. Primeiro desafio, o Flamengo já superou. Eliminou o Cruz Azul na quarta-feira. Hoje é o Pirâmides do Egito. Vencendo, o Flamengo vai para a decisão do Mundial contra o Paris Saint-Germain. Boa sorte para o Flamengo. Autoriza o árbitro. A saída é do Flamengo e a bola está rolando no Catar. Vamos juntos com a GETV, que é super pé quente para o Mengão. Com Flamengo e Pirâmides, semifinal do Intercontinental. Mais um dia histórico, num ano histórico que o Flamengo vai vivendo. Campeão da América, tetracampeão da América, campeão brasileiro.
E agora buscando o topo do mundo também. Saindo para o jogo aqui o Mustafa Zico. Recuando para o time do Pirâmides. E aí o lançamento para o Mayele. O Mayele não vai chegar. E aí o Felipe Luiz aplaude o técnico do Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores. Fazendo aí alterações para o jogo de hoje. Com a questão física pesando muito, né? O Flamengo faz hoje, com o time principal comandado pelo Felipe Luiz, o seu jogo de número 73 no ano. Trabalhando aqui o Danilo, o herói do título da Libertadores. Primeiro minuto de jogo. Galera dando like na live da GETV. Aí o Léo Pereira. Deixando de novo para o Danilo. É a primeira vez na história que Flamengo e Pirâmides se enfrentam, né? Um confronto inédito, nunca tinha acontecido. Pirâmides, que é um clube que renasceu em 2018, né? Quando ganhou um novo dono, ganhou um novo nome. E aí nos últimos 2 anos os títulos começaram a aparecer. Primeiro ganhou a Copa do Egito, depois ganhou a Champions da África. E em setembro agora ganhou do Auckland City e do Al Ahly da Arábia Saudita, já pelo Intercontinental, se classificando aqui para enfrentar o Flamengo. Então o Flamengo vive um ano maravilhoso, um ano incrível. E o Pirâmides também, né? Vive um grande momento, melhor momento da sua curta história. Veja aí o colombiano Jorge Carrascal. Arrascaeta, o autor dos 2 gols na quarta-feira. Aí o Carrascal contra 2, o passe para trás não foi bom. E aí Mayele, ele percebeu o Rossi talvez um pouquinho adiantado, mas aí tem que pedir desculpa. O Mayele forçou um pouquinho. E aí nós estamos vendo Krunoslav Jurčić. Disse essa semana que esse é o maior jogo da história do Pirâmides. E ele chegou até a dizer que ele considera um milagre, né? Tudo que tem acontecido com o Pirâmides, um clube que existe de fato mesmo, né? Com esse investimento há 8 anos. Ainda não foi campeão nacional, mas já ganhou a Champions League da África. E ganhou na sua 2ª participação apenas. Aí o Léo Pereira. Olha o Pirâmides apertando a saída de bola, botando pressão, obrigando o Rossi a estourar. Plata subiu, a marcação ganha dele. Aí vem o Alexandro de cabeça. Brigou Cebolinha, Plata vem dividindo. Volta para o Pirâmides, tem bola rebatida. É o começo do jogo. Vale vaga na grande decisão do Intercontinental. Quem passar pega o Paris Saint-Germain na quarta-feira. Léo Pereira. Flamengo fez 2-1 no Cruz Azul na última quarta. 2 gols do Arrasca. Bonita deixadinha do Arrasca para o Cebolinha. Vai encarar o Lachin. Cebolinha na velocidade, levou para a linha de fundo. Rolou, Arrascaeta preparou, levantamento. Corte pelo alto. Jorginho estica a perna, recupera. Flamengo recomeçando. Aí o Danilo. Deixa para o Léo Pereira. Início de jogo. Lembrando, o que prevê o regulamento? Empatou, prorrogação. Olha o recuo aqui para o Danilo. Leva o Flamengo para frente. Danilo vai conduzindo. Aí esse passe para o Carrascal. Faz esse giro, escapa bem. Lá vem o colombiano. Ótima abertura para o Plata. O Plata se aproxima da grande área, vai para o lance individual, tenta o cruzamento, o goleiro deu tapa, vai sobrar Cebolinha, explodiu, voltou, Arrascaeta tentou por cima, e aí não pegou legal, é o Chenal e teve que trabalhar a primeira grande chance do Flamengo do jogo, com o Plata aqui pela direita, o goleiro dá o tapa, e depois ela bate no Ahmed Sami, que ela estava na direção do gol. Flamengo dando o primeiro susto neles nesses 5 minutos. É só o início dessa semifinal do Intercontinental. Flamengo já levantou 3 troféus aqui nesse curto tempo de GETV. GETV super pé quente.
O Jurčić, que a gente está vendo aí, o técnico do Pirâmides, tem 56 anos, é croata. Estava trabalhando no Al Nassr, assumiu o Pirâmides na temporada 23-24 e conquistou esses títulos recentes aí pelo time egípcio. Proteção aqui do Blati Touré. Pega no Varela. Tem lateral para o Pirâmides. É a segunda vez na história que o Flamengo enfrenta uma equipe do Egito. A outra vez foi no Mundial de 2023. Aquela disputa contra o Al Ahly. Olha o Firmino aí, ó. Aquela disputa de terceiro lugar contra o Al Ahly no Mundial de 2023. O Firmino estava no estádio também quarta-feira. Estava lá assistindo Flamengo e Cruz Azul. Arrasca tentou domínio. Vai voltar do pé do Carrascal. Já tentou de primeira conexão ali para o Arrascaeta. Conseguiu evitar o escanteio. O Ahmed Sami. Lateral para o Flamengo. Tá agitado aí o técnico croata. Falando pra caramba, hein? Vamos ver o Varela para bater esse lateral. É comecinho de jogo, galera do Flamengo reunida no Brasil inteiro. Você que tá na telona, você que tá na telinha, tá aqui com a gente na GTV, escolheu torcer pelo Mengão na GTV, tamo junto. Ó o Plata aí, ó. O Touré tirou. Isso é escanteio, né? O Carrascal tá pedindo, ele deu tiro de meta. O Carrascal tá lá reclamando com o assistente 1, que é o Al-Mahdi Taleb, do Catar. Ó o shake do Recreio dos Bandeirantes aí, ó. Conversamos com ele antes do jogo. O Dedé foi lá, falou: esse shake tá com cara de carioca. Tá lá no Catar, assim como vários rubro-negros que saíram de várias partes do mundo. Não só a galera que saiu aqui do Brasil, mas rubro-negros que moram em países próximos, né? Estão lá transformando o estádio Ahmad Bin Ali nesse território rubro-negro. Pelo menos provisório, pelo menos até a próxima quarta-feira. Estamos vendo aí o El Shenawi, goleiro de 34 anos, é um dos mais experientes do elenco. Fez toda a carreira do futebol do Egito e inclusive disputou uma Olimpíada pelo Egito em 2012. Danilo voltando para o Léo Pereira. Diga, Veloso. O Shenawi também é um goleiro titular da seleção egípcia, né? Então tem uma Copa do Mundo aí na bagagem. É a seleção do Mohamed Salah, por exemplo. Tem lateral, Danilo pedindo calma. O Felipe observa. Outro lateral para o Flamengo, bateu do Blati Touré. Flamengo voltando ao Catar depois de 6 anos, né? Disputou aquele Mundial de 2019, foi vice-campeão também no Catar. Danilo. Deixando essa bola para o Léo Pereira. Flamengo tentando sair para o jogo. Vamos ver esse trabalho. Cebolinha. Recua. Léo Pereira deixando para o Danilo. É o comecinho de partida do Catar. Você que está chegando agora, fica aqui na GTV. Vale vaga na decisão contra o Paris Saint-Germain. Um jogo muito importante para o futebol brasileiro, né, de uma maneira geral, porque desde 2012 a gente não tem um brasileiro conquistando o Mundial de Clubes, né? É muito tempo. Ó o Plata! Tá valendo o Carrascal, trombada, é falta. Ele já podia ter dado na primeira, mas ele foi esperando a vantagem. O jogador do Pirâmide está dizendo que foi no ombro. E o Carrascal levantando a chuteira, amarrando a chuteira, e tem falta para o Flamengo. Essa posição aí pro Pet, hein, Jorge Igor? Ó, vou contar. Ele olhou pra mim e falou assim: vou lá bater. Dá vontade, né, Pet? Dá vontade, sim. Tá um pouco longe, mas é oportunidade, né? A Arrascaeta tem 3 gols, né, pelo Flamengo, de faltas. Esse ano fez um golaço. Ele que está a 2 gols de marcar o seu 100º pelo Flamengo. O Arrascaeta já tem 98 gols com a camisa do Flamengo. No ranking lá de artilheiros, ele é o 23º. Ele está empatado com o Gaúcho e com o Nunes nesse momento. Arrasca para a cobrança, são 10 minutos. Vai jogar para a área. É falta para o Flamengo. Tentando abrir o placar cedo, como foi contra o Cruz Azul. Levantamento do Arrasca. O Danilo sobe. Está bem posicionado ali o El Shenawi.
Lu, 10 minutos de um Flamengo mais presente no campo de ataque, né? Como a gente esperava, né? Com mais posse de bola nesse início de jogo. Mas tem a questão de que o Pirâmides começa o jogo marcando lá em cima. A gente falava aqui no pré-jogo sobre essa percepção, seria um time fechado, que deixaria o Flamengo vir para cima. E não, tenta conseguir ali dificultar a saída de bola do Flamengo e faz isso muito bem. Fecha os espaços ali dentro da sua defesa, então o Flamengo tem que rodar essa bola para conseguir encontrar, ter um pouco de paciência. Com uma escalação diferente hoje, né? Com o Plata no lugar do Bruno Henrique, dá mais possibilidades para o Flamengo por ter ele como um jogador versátil ali, que cai um pouco mais por dentro, e o Arrascaeta consegue abrir para tentar de fato furar essas linhas com um pouco mais de dinâmica ali do que foi o jogo passado contra o Cruz Azul, que a gente viu o Flamengo em bastante dificuldade nas bolas esticadas para o Bruno Henrique. Flamengo tentando apertar, Varela vem aqui, o Carrascal retomou, bola do Pulgar pro Arrasca, do Arrasca pro Jorginho. O passe do Jorginho não foi bom. O Plata não desiste, vai lá pressionar. Falava que é a primeira vez que Pirâmides e Flamengo se enfrentam, é a primeira vez também que o Pirâmides joga contra um time brasileiro numa partida oficial, né? Tudo é muito novo pro Pirâmides. Uma equipe muito jovem. Vamos ver esse lançamento, subiu Danilo. Aí botou no chão, Jorginho volta. Domínio de Everton, Cebolinha ganha dessa oportunidade. Já entrou bem na semifinal, Cebolinha. Vai pra cima o Cebolinha, só que ele fica isolado. Tem que voltar pro Jorginho. O Varela ficou pedindo aqui embaixo. É o Flamengo lutando pela vaga da decisão. Como é que tá esse coração aí? Como é que tá o nervosismo? É aquele jogo em que o Flamengo entra como favorito, claro favorito, mas só dá aquela acalmada mesmo na hora que sai o primeiro gol, né? Aí você dá aquela respirada. Olha aí o Mohamed Lashin. O Pirâmides nesse momento é o vice-líder do campeonato egípcio. Eles têm um calendário tipo o calendário europeu, né? Começou agora no meio do ano a temporada 25-26. Diferentemente do Flamengo, que já está no fim da temporada, né? O Flamengo jogando seus últimos jogos na temporada e aí pensando nas férias. Vamos ver o lançamento. Varela não quis voltar para o Rossi, não. Fez uma rota diferente. O torcedor aplaudiu o Varela, que fez uma grande decisão de Libertadores lá em Lima. Aí o Rossi pro Léo Pereira. Tá em cima dele ali o Maielli. Outra vez o Pirâmides sobe essa pressão aqui, mas o Flamengo sai controlando. Fala, Veloso. Já eu vou daqui, amigo. Boa, Veloso está uns segundinhos à nossa frente, então ele já sabe o que está rolando. Pode estar rolando já um lance de perigo. Vamos ver o Danilo aqui fazendo esse passe. Carrascal já vai conduzindo e vai fazer o lançamento para o Plata. O Arrascaeta está correndo por dentro, o Plata vem para cima, levou para a linha de fundo ainda o Plata. Aí são dois da marcação. Volta para o Varela, tentou passe por baixo, ficou procurando a bola. O Touré não achou nada. Varela, levantamento, sobe a defesa do Pirâmides. Briga Maielli. Aí pede calma o Danilo, vai voltar e eu volto com você, Veloso. Pronto, agora sim. Só para alertar que essa jogada pelo lado direito com o Tibi tentando achar as costas da zaga é uma das jogadas que preocupa o Felipe Luiz para esse jogo de hoje. Ele está pedindo muita atenção e já comentou sobre isso nas entrevistas que deu recentemente aí depois da classificação do Flamengo, tá? Tá atento. Vamos ver o Cebolinha. Encarou ali o Mohamed Zavala. Volta Plata lá na frente. Pulgar para o Jorginho. De novo Pulgar. Aí esse passe é para o Danilo. O Flamengo tem a posse de bola nesse começo. Danilo tentou esticar, acabou dando de graça para o El Shenawi. E Jorge, só para completar a informação do Tibi que o Veloso trouxe pra gente, a escalação, o Samulino não foi muito bem no jogo passado, mas assim, a escalação do Cebolinha pode passar um pouco também por isso, pelo ímpeto que ele tem ali, por ele ser incisivo, veloz, ter força, porque ele consegue cair um pouquinho mais por dentro e dar o corredor para o Alexandre, né? Isso gera uma preocupação defensiva para o Tibi, que também vai ser impedido de subir durante a posse de bola do Flamengo. Ali vai ter essa preocupação com esses dois jogadores. Vou te falar, as duas vezes que o Maielli tentou alguma coisa, ele errou, hein? Já pediu desculpa duas vezes, tá ruim pra ele, hein? Se esse é o artilheiro do time na temporada, meu Deus, hein? Varela. Aí ele volta, Danilo, deixando pro Léo Pereira. Posse de bola é toda do Flamengo, o ritmo do jogo é o Flamengo quem vai
ditando nesses primeiros 15 minutos. Tô aqui ao lado da Luana Maluf, do Petkovic. O Pet tá com a gente hoje. Vamos ver o Pulgar lançando. O Carrascal vai correr. Melhor para a defesa do Pirâmides. Conseguiu evitar a saída da bola e despachar. Falava da posse, né? Olha aí, ó. Flamengo com 54% nessa posse de bola. 27% aquele percentual que eles consideram em disputa. E menos de 20% a posse do Pirâmides. Flamengo chega de novo. Cebolinha. Aí o Arrascaeta para o Jorginho. Domínio de Eric Pulgar. Tenta apertar ali a marcação o time egípcio. Danilo. Flamengo tetracampeão da América, campeão do Brasil, agora lutando pelo topo do mundo. Vamos ver o Alexandro por ali. Ameaçou botar velocidade. Dividiu, a bola bateu no Mahmoud Zavala. E o lateral é para o Flamengo. Nós vamos botar mais uma meta de like, tá? Primeira meta, a nação ajudou, batemos. Vou deixar o Pet pensar num número, assim, a meta de likes. A primeira foi 81 mil, tá, Pet? Vamos pensar em outra aí. Vou te dar um tempinho. Olha o Pulgar recuando. Danilo. Léo Pereira. Quarta-feira o Diego estava aqui com a gente, o Diego Ribas. Ele foi dando as metas de like. Batemos todas. A nação veio no chamado dele. Com o Pet vai ser igualzinho. Olha o lançamento. Vai ter lateral para o Flamengo. Pensou no número mágico aí, Pet? 130. 130 pelo... Já passou, já passou. Já foi. Trituramos. Tem que ser acima de 180. De 180? Isso. Vou pensar então no novo número. Boa. Nação não tá brincando de serviço não, é like pra caramba. É gente pra caramba acompanhando na GTV. Galera confiando que a GTV é pé quente. Tá aqui com o Mengão. Já levantamos 3 troféus junto com o Flamengo esse ano, né? O Brasileiro, a Libertadores e o Derby das Américas, quarta-feira. Hoje tem taça aqui, né? Para quem chegou agora, não viu, a gente até mostrou no pré-jogo. Um lindo troféu que vai ser distribuído para o campeão, para o vencedor hoje aqui. É a Copa Challenger. Léo Pereira. Aí chega o Jorginho, passe para o Arrasca. De novo para o Jorginho. Domínio do Pulgar. Cebolinha. Aí do Jorginho para o Alexandro. Cebolinha está se deslocando. Alexandro vai tentar o lance individual. Arrasca soltou rapidinho. Eric Pulgar. Passe para o Carrascal. Vai para o levantamento. Fácil, fácil para o El Shenawy. Bom, Luana, Roger, né? Flamengo está dominando o jogo. Isso é óbvio. A gente está vendo. Está jogando sempre no campo do adversário. Mas ainda está testando o adversário, né? Vamos lá, o Tibi aí, assume aí, Roger. Vamos ver aí, ó. Mohamed Tibi, lateral direito. Tentou a tabelinha, bola volta. Chega o time do Pirâmides. Passe na frente para o Mayel. Faz a abertura, Tibi vai para a linha de fundo. Vai tentando a sua primeira chegada de perigo o time egípcio. Cruzamento para o Mayel, ele subiu junto com o Léo Pereira. O árbitro está dando tiro de meta para o Flamengo. Continuando agora, aproveitando essa bola fora, né? O Flamengo está dominando, está fazendo passe. O time adversário, ele fecha muitos lados e aí, às vezes vai dobrando a marcação. O que precisa o Flamengo é rodar essa bola mais rápido, porque o lado oposto de onde está a bola sempre está vazio, principalmente pelo lado esquerdo do adversário. Com Varela, o Flamengo pode subir lá e fazer uma surpresa de virar a bola mais rápido e entrar nas costas do adversário, porque o Zico, né, não tem característica de defender muito, né? Acho que essa é a posição que a gente deveria buscar isso nesse jogo para surpreender o adversário e chegar, abrir o placar quanto mais cedo melhor, porque o jogo aí vai ser desenhado com posse de bola do Flamengo, que é absolutamente superior, vai ser mais tranquilo de controlar o jogo. Esse gol saindo o quanto antes traz toda a tranquilidade do mundo para o Flamengo. Léo Pereira. Aí acabou desarmado, já vamos bater 20 minutos no Catar. Ele deu falta do Arrascaeta, falta de ataque. Amanhã tem semifinal da Copa do Brasil na GTV. Amanhã vamos conhecer os finalistas. Amanhã, Neoquímica Arena, Corinthians e Cruzeiro. Corinthians venceu por 1-0 em BH. Joga pelo empate. E a GTV mostra amanhã
Bola rolando amanhã às 6, hein? 18 horas, para Corinthians e Cruzeiro na GTV. Aqui na GTV vai sair o primeiro finalista da Copa do Brasil 2025. E a decisão você vai ver inteirinha também na nossa GTV, claro. Dias 17 e 21, né? Quarta e domingo da semana que vem. Ele deu agora a falta do Danilo. Pois não, Veloso? Vou ajudar vocês com essa meta de like aí. Vamos para 200.100 para lembrar aquele 2001 lá que o Pet fez o gol do tri. Pode ser? A próxima. Pode ser. Né? A gente vai para uma outra maior depois. Tá bom, gostei. Duzentão vai fácil. Vai. Vamos chegar. Boa, Veloso. Roberto Veloso está lá do estádio, ao lado do André Balada, que vai voltar no nosso pós-jogo. É o time da GTV que também está no Catar. Super time da GTV. Acompanhando o Flamengo nesse Intercontinental. O que aconteceu ali no placar da FIFA? Os caras botaram um gol do Pirâmides, 1-0. Acho que alguém apertou o botão errado lá, hein? Cê é louco, pra zicar, ué. É isso, FIFA. Alguém tá com o dedinho nervoso lá. Arrasca. Aí a bola é pro Plata. Cima do Flamengo. Devolução pro Arrascaeta. Vai chegando pra linha de fundo. Tenta o cruzamento. Cebolinha tá chegando só agora, né? Bola vai pertinho da linha de fundo. Cebolinha pressiona o time. Volta pro Flamengo. Alexandro. Já vamos atingir aí a metade desse primeiro tempo no Catar. Danilo. Posso pensar no número? Vamos jogar outra meta? Sim. Então vai, vamos ver. 430 mil. O Veloso vem de boa nos 200, o Pet já chutou mal. 43, né? 430. É, o Pet usou a 43 em 2009, né? No ano do título brasileiro do Flamengo. Boa, gostei, Pet. Esse número tá muito ligado com a gente, né? Eu fiz gol nos 43, Gabigol fez os 43 em Lima. É verdade. E o nosso jogador decisivo agora no último Libertadores em Lima, o Danilo, salvou o gol em cima da linha, no minuto 43 do segundo tempo. Então, 430 mil é número fácil de bater. Sensacional. Não, e se o Pet pediu, o pessoal tem que comprar a ideia, né? Vamos lá, galera, que a gente pode, a gente consegue. Pet não pede, né? Ele dá ordem. A galera, nação só acompanha. Bom demais. E tem falta pro Flamengo aqui. É, mas é realmente um número muito marcante pro Flamengo. E é verdade, o Danilo salvou aquele gol que seria o gol do Vitor Roque lá em Lima. 43 do segundo tempo. Que coisa. Ficam dois na barreira. Vem a Arrascaeta pra cobrança. Na bola parada, o Flamengo pode sair na frente para pegar tranquilidade no placar. Levantamento, Léo Pereira. Gol! Léo Pereira! 1,89 m. O Flamengo tem grandes zagueiros que compõem uma defesa que leva pouquíssimos gols e que resolvem lá na frente quando vão pro ataque. O Danilo, hoje zagueiro, fez o gol do título da Libertadores. O Léo Pereira, outro zagueiro, faz um gol que pode colocar o Flamengo na decisão do Mundial. Léo Pereira subiu mais alto que todo mundo. 1 pro Flamengo, 0 pro Pirâmides. O gol que o Pet já pedia aqui, né, Lu? Para trazer essa tranquilidade pro Flamengo do jogo. Que tira o peso, tira essa tensão, faz o Flamengo jogar mais leve, faz o Pirâmides ter que sair um pouco mais também pro jogo, dando espaço pro Flamengo. Mas uma mudança bem sutil ali que aconteceu e que leva essa jogada da falta, né, Jorge? A gente viu durante o primeiro tempo o Alexandro utilizando o corredor e o Cebolinha caindo um pouco mais por dentro. Nessa jogada, eles um pouco mais invertidos, o Cebolinha buscando esse corredor e a profundidade, ele sofre a falta, vai pra cima com o ímpeto que ele tem ofensivo mesmo e acaba saindo o gol depois. Mas de falta é com o Pet, então vou deixar ele falar. É, você que é o especialista. Me parece que foi bem batida, hein, Pet? Muito bem batida, né? Então a gente tá falando dos 43, mas o gol foi aos 23, né?
Então, ainda bem que a gente está começando a falar das metas. Meta era para fazer o gol. Excelente cruzamento do Arrasca, muito boa penetração. Então, os dois zagueiros estavam lá disputando bola. Léo Pereira estava na frente do Danilo, conseguiu fazer um arremate de cabeça lindo, né? Abriu para eu ia dizer o gol agora, mas me segurei porque para não entrar na tua narrativa, né? Eu não quis zicar. Mas na próxima, para não ficar, né? Na próxima, se eu sentir isso, eu vou entrar, vou atropelar. Igual o Léo Pereira que atropelou. Pet, você manda, Pet. E olha, impedimento semiautomático, hein? Condição legal do Léo Pereira no detalhe. Como é bom ter a tecnologia, gente. Como é bom. Teremos no Brasileirão a partir de janeiro de 26. Ufa! Pelo menos essa, né? Que é a do impedimento semiautomático. A da linha do gol a gente ainda não tem, né? Não vai ter. E foi muito importante para confirmar aquele gol do Arrascaeta quarta-feira contra o Cruz Azul. E agora o Carrascal é derrubado. Pode parar. Falta para cima do colombiano. E a gente está falando do Arrascaeta, né? Cobrança de falta maravilhosa para o Léo Pereira. Mais uma assistência para ele. São 44 participações em gols só nesse ano. Essa foi a 19ª assistência do Arrascaeta, que também já tem 25 gols em 2025. Que ano, hein, Pet, que o Uruguai está fazendo, hein? E, se não me engano, o 6º gol do Léo Pereira. Zagueiros artilheiros do Flamengo também marcando os seus, né? É, 6º gol. Léo Pereira tem 6 gols e uma assistência. Veloso, o homem tá afiado aqui, viu, Veloso? O Pet é o rei dos números, pô, esquece. Eu ia passar essa informação agora, que é o 6º gol do Léo Pereira. Mas como o Pet passou, o Pet está certo sempre. Falava dos zagueiros, somando aí Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, são 14 gols anotados pelo Flamengo no ano com os seus zagueiros. E Jorge, o que falar da temporada do Léo Pereira, o zagueiro mais regular desse time, jogou muito a temporada inteira, não só de qualidade, mas também de muitos jogos, esteve sempre ali presente. E assim, fisicamente, tecnicamente, pensar nesse jogador que lá atrás foi cogitado até sair do Flamengo, ele já falou, foi cogitada a minha saída do Flamengo, é praticamente uma trajetória de herói, assim, chegar no fim dessa temporada sendo tão decisivo e tão importante, não só defensivamente, mas na bola aérea e também contribuindo na saída de bola, quando ele sobe ali para conseguir abrir espaço para o Flamengo, procurando jogadores de frente, ele tem feito tudo de forma muito absurda, evoluiu demais, hoje ele é realmente um zagueiro indispensável. É, grande momento do Léo Pereira. Na minha vida profissional, eu sempre falava, estava indo muito bem quando estava no lado particular também bem. Então a gente está vendo, né? Arrasca muito bem, com filho novo. Vamos lá, Jorge. Ó, o lançamento pro Varela. Será que ele chega? Chegou, levantamento, passou pelo Plata, vai sobrar no Cebolinha. Limpou, Cebolinha, bateu. Afasta de qualquer jeito o Mahmoud Marri. Insistiu Arrasca. Aí o Cebolinha devolveu, Arrascaeta botou no chão, Jorginho. De novo pro Arrasca, lá vai ele, pé direito, foi passando, que lance, driblou todo mundo, bateu pra fora! E seria um golaço do Arrascaeta, rabiscando a defesa do Pirâmides. Incansável o Arrascaeta, impressionante o ano que tá fazendo, ó. Primeiro ficou pra trás, o segundo ficou pra trás. E aí na hora do chute o Mahmoud Marri fez de tudo ali para atrapalhar a finalização do uruguaio. Costurando mesmo, muito boa jogada, que pena que não terminou em gol. Estava falando que quando você está bem na vida particular, profissionalmente também está feliz, está dando certo. Arrasca teve agora filho nascido recentemente e lá logo fez 2 golaços. Agora quase faz outro. O Léo Pereira fez o gol, está muito bem na vida privada também, está feliz. O amor faz milagres. É, amar faz um bem danado, né, gente? O homem tá amando, tá inspirado o nosso Léo Pereira. E aí o Felipe Luiz, o Rodrigo Caio ali atrás, o torcedor do Flamengo se faz ouvir no Catar. Em Doha, no Catar. Para ser mais preciso, em Al Rayyan. É um distrito que fica ali a 20 quilômetros mais ou menos de Doha, onde está o estádio Ahmad Bin Ali. 30 minutos, o Flamengo está chegando à decisão contra o Paris Saint-Germain.
Léo Pereira. Aí ele volta pro Rossi. O gol foi do Léo Pereira aos 24. O Flamengo tá na frente. Se terminar assim, quarta-feira tem Flamengo e Paris Saint-Germain ao vivo na GE TV, valendo o topo do mundo. Meu Deus, hein? Campeão da Liga dos Campeões da Europa tá esperando, tá de camarote. A gente até falava no pré-jogo, né? O PSG joga hoje, tem um jogo hoje contra o Metz pelo campeonato francês e aí amanhã ele já vai pro Catar. Ó o Plata, Plata levou, foi passando, aí chegam dois, fica difícil ali pro Plata, Cebolinha ainda tenta morder. Foi atingido o jogador do Pirâmides, hein? Tá com a mão ali na nuca, rolando de um lado pro outro. O Tibi, o lateral direito. E é agitado esse croata aí, o técnico do Pirâmides, hein? O homem não para na beira do campo. Vamos ver o lance aí mais uma vez. O Plata estava na jogada, dá sempre um sustinho, né, no torcedor do Flamengo, mas parece que foi absolutamente ali acidental, né? A bola estava em disputa. Olha essa câmera aí, essa é a câmera que está no árbitro. O Pet enxerga muito, né, cara? É outro nível, né? O Pet olhou pra mim e falou agora há pouco, uns 5 minutos, tem uma câmera na orelha do árbitro? Falei, pois é, Pet, tem, já tinha na quarta-feira contra o Cruz Azul. Ah lá, ó. E aí a gente tem um pouco da visão dele. Bom, tudo certo com o Tibi. Vai se levantar o lateral direito do Pirâmides. É, puro acidente, né? Não houve maldade alguma do Plata nesse lance. E aí o torcedor respira aliviado. Opa! É, sem sustos, Plata, por favor. Não, foi um peteleco de pé. É, exatamente. Mais uma vez aí o Roberto Firmino, que hoje joga no futebol do Catar, né? Então aproveita, já tá em casa mesmo, joga no Al Sadd. E vai lá assistir o Mengão nesse Intercontinental. Ô Jorge, estaria Firmino na arquibancada, olhando para o Flamengo e falando: oi, queridos, tem algum interesse aí? Salva meu zap aí, quem sabe? É, não sei, né, Lu? Não sei, né? O Firmino tem 34 anos. Ex-Liverpool, jogou do Al Ahly 2 temporadas. O Flamengo, em realidade, precisa de um centroavante, né? Também. É, o Pedro tá aí voltando de lesão, ficou até relacionado, treinou nos últimos 2 dias. O Juninho saiu uma informação hoje que pode estar indo embora. É, mas é a grande questão da temporada. Com a ausência do Pedro, ficou a dúvida que ele conseguiria substituí-lo à altura. O Felipe Luiz teve que fazer testes, esses testes não corresponderam. O Juninho é um caso claro disso. O Bruno Henrique teve que jogar fora da posição que ele gosta, mesmo correspondendo aí nessa reta final. Então fica essa questão. O Pedro, com as questões físicas que ele tem, ele veio de uma lesão muito séria de LCA no ano passado e nessa temporada teve lesões de novo, precisa de alguém ali no banco. Olha a bola pro Maier, protege de costas para marcação, centroavante do Pirâmides. Abre, esse é Mohamed Hamdi. Aí o Blati Touré tentou passar, perdeu. Bulgar dividindo. Jorginho, Arrasca tentou acelerar, o passe não foi bom. Vai recomeçar o time egípcio, 34 desse primeiro tempo. Ó o Plata apertando, ó. Apertou e tomou. E mandou pro Arrascaeta. Tentou passar, ainda tá com ela. Esperou mais gente chegar. Jorginho. Aí dá uma acalmada pro Alexandro. Daqui a pouco eu vou lá na informação com o Robertinho Veloso. Alexandro. Pode ser agora, Veloso. Não, só para passar que o Firmino constantemente é especulado no Flamengo. Vai daí. Bulgar. Pediu aproximação e voltou. Chamando o Danilo. Do Danilo pro Léo Pereira. Alexandro. Ó a deixadinha do Plata pro Cebolinha que vai encarar no meio de 2. Será que dá para passar? Não deu, mas ela sobrou pro Arrascaeta. O juiz vai dar falta de ataque, me parece, né? É. Do Cebolinha. Falta cometida pelo Cebolinha. Pode completar, Veloso. Quer dizer que esse papo de Firmino no Flamengo já rola há um tempo, né? É, já fica naquela fase de especulação, né? Constantemente. Mas o Firmino tem contrato até o meio do ano que vem aqui no Catar. Só que tem aquela máxima desse ano, né, ô Jorge?
O flamenguista tá falando que ninguém morre devendo ao Flamengo. E o Firmino fez o gol no último Intercontinental lá contra o Liverpool, né? Então, quem sabe isso aí não rola, né? Pois é. Já pensou? É curioso, né? O Firmino esteve nos 2 jogos do Flamengo no Catar nesse Intercontinental. E certamente, se o Flamengo for para a decisão, vai estar também. Na próxima quarta-feira contra o Paris Saint-Germain. Jorginho. Que bola que o Jorginho tentou pro Plata, hein? Se passa, hein? É que o Mohamed Hamdi não deixou passar. Tem lateral pro Flamengo. Varela sem pressa. Pulgar. Aí o Varela volta pro Danilo. É o 13º jogo entre brasileiros e africanos nos mundiais da FIFA. O Brasil tem 8 vitórias e só 2 dos africanos e 2 empates. E as 2 derrotas brasileiras para africanos foram bem traumáticas para os brasileiros, né? A do Inter para o Mazembe em 2010, era semifinal do Mundial. E a do Atlético Mineiro para o Raja Casablanca, com o Ronaldinho Gaúcho em campo, também era semifinal daquele Mundial. As 2 únicas vezes em que os africanos bateram os brasileiros nessa competição. Alexandro fez o passe para o Jorginho. Jorginho vai carregando. Flamengo por enquanto vai chegando à final. Olha a bola longa para o Plata. Plata vai fazer esse domínio, leva para a linha de fundo, vai encarar em cima do Zico. Deixou aqui para o Varela. Leva aqui para a linha de fundo. Chega ali o Mustafa, Zico dividindo. Plata, o Bandeira já sinalizou bola pro Pirâmides. Se levantou ali o uruguaio. Plata tá meio sem entender o que o Bandeira apontou ali. A saída da bola não sei, né? Porque a bola não sai toda, né? Agora a gente tá vendo de frente a câmera que tá bem ali na orelha do árbitro. Tentou levar o Thioré, perdeu. Flamengo já retomou. Ô Luana, até agora o Rossi é um mero espectador do jogo, hein? Mero espectador, a única jogada perigosa, nem perigosa, né? A única jogada de ataque que de fato o Pirâmides fez foi aquele cruzamento que o Rossi já fica com a bola ali. E é interessante quando a gente para pensar no amplo domínio do Flamengo neste primeiro tempo, é que assim, é uma questão de fato de paciência. Tá muito claro que existe uma diferença técnica, que o Pirâmides não consegue ter absolutamente nenhum controle do jogo. E eu sempre acho que os dados, eles não traduzem tudo, mas eles servem para ajudar a gente a explicar algumas coisas. E 18 dos 21 gols da temporada do Pirâmides foram feitos de dentro da área. E o Pirâmides é um time que usa muito o jogo pelos lados, cruza muitas bolas. 1/3 dos gols são feitos de bolas alçadas na área, né? Gol de cabeça. Então, quando a gente olha pro tipo de defesa que o Flamengo tem, que a gente sabe que toma pouquíssimos gols na temporada, se recompõe muito bem, tem laterais muito fortes nesse sentido também, é muito difícil imaginar o Pirâmides levando muito perigo ao Flamengo ou algum perigo dentro do que a gente tem visto nesse primeiro tempo. Porque é uma defesa muito consistente e o Pirâmides não consegue nem ficar com a bola em nenhum momento, né? É um amplo domínio de posse de bola também do Flamengo. E só reforçando aquela estatística, né, dos africanos contra brasileiros nos mundiais, teve o Palmeiras caindo nos pênaltis para o Al-Ahly, mas foi 0-0 o placar daquele jogo, né? Derrotas no tempo normal, a gente lembrou justamente essas contra a Inter e contra Atlético Mineiro. Essa do Palmeiras para o Al-Ahly nos pênaltis foi no Mundial de 2021. Aí o Hamdi. Essa bola vem recuada, vai pressionar ali o Arrascaeta até o final. Mayele dominou bem, rolou. Esse é Mohamed Lachin. Chega o time do Pirâmides, tentando construir alguma coisa no ataque. Até agora nada. Continua, nada. Ô, Roger, é o seguinte, eu particularmente, né, do jeito que o Flamengo está jogando no ataque, o Plata não é o centroavante. O Plata o tempo todo, né, sai pelo lado direito, nós não temos a profundidade com essa jogada. Entra o Carrascal, que não é o centroavante, o Arrascaeta estão trocando. É bom troca de posições, mas quando
Plata joga, né? O Bruno Henrique muda muito o sistema do jogo. Aí a gente tem abertura, tem amplitude e tem profundidade além de velocidade. Quando estamos fazendo com Plata dentro do jogo, a gente não tem a amplitude pelo lado direito em nenhum momento. E a gente não consegue criar espaços. Por isso que eles estão muito embolado tudo no meio campo, né? Quando joga Luiz Araújo, pelo lado direito, é totalmente diferente. Ele abre isso, tem velocidade, tem perigo por dentro. Tendo centroavante como o Bruno Henrique, a gente tem a bola lançada, bola protegida, bola alta, velocidade e profundidade. E ao mesmo tempo amplitude. Nesse momento está muito embolado o tempo todo. Os três jogadores, o Carrascal, o Arrasca e o Plata. Plata quando volta, quando eles têm a bola e passam no meio campo, ele volta pelo lado direito. Entra muito por dentro e não dá tempo para a gente fazer dois jogadores pelo lado direito para poder fazer 2 contra 1, criar superioridade numérica. Então, no momento, o Flamengo não está criando muito mais porque está muito embolado no meio campo. E é uma questão, claro, né, para pensar para o segundo tempo, mas também para uma eventual final contra o Paris Saint-Germain, né? Esse jogo pelos lados é muito importante. Nesse primeiro tempo ele não está saindo muito para o Flamengo, como observou aqui o Pet. Léo Pereira. Já temos quase 42 desse primeiro tempo no Catar. Por enquanto vai pintando a decisão entre Flamengo e Paris Saint-Germain, hein? E aí a gente voltaria a ter um brasileiro na final, né? Porque no ano passado não tivemos. O Botafogo foi eliminado para o Pachuca no primeiro confronto. Em 2023 o Fluminense chegou à decisão contra o Manchester City. Acabou goleado. E Jorge, o Botafogo chegou destruído lá para jogar essa partida, né? O Flamengo, diferentemente, conseguiu ali colocar no último jogo do Brasileiro o seu time reserva e descansar os jogadores para iniciar o Mundial. E viajou com o avião certo, né? Porque o Botafogo ainda teve isso. Ó o cruzamento, Rossi. Não, vamos alugar aqui um avião da NFL. As poltronas reclinam, todo mundo vai esticadinho, descansando. Quando chegaram, não é esse avião não. Agora já era, vai ter que ir nesse mesmo. Não dá, né? O Flamengo pegou um avião de luxo, 96 assentos, todos reclináveis, todos deitavam totalmente, chegou descansadinho, como tem que ser. Fala a verdade, você não supera a foto do John no avião, Não né? supero, eu não supero. Pô, o cara com 2 metros de altura, com as pernas É loucura, cara. Pra jogar um Mundial de Clubes, pô, aí não dá, não dá. Jorginho, cada uma que a gente vê, né? Hamdi, 43. Esse é o Ahmed Otá. Voltou, uma pressão, Carrascal ia lá para tentar recuperar. Esse é o Mahmoud Mari. Aí o Ahmed Sami. Boa bola lá na ponta, e o Cebolinha corre para ajudar. Tibi, Cebolinha, bem demais. Voltou, ajudou, desarmou. Viu o goleiro adiantado. Calma, Cebolinha. Tá bom, a bola ficou no El Shenawi. Estava bem fora do gol mesmo, mas a bola não chegou com força na área, não. Vamos entrar no último minuto desse primeiro tempo. Galera em peso curtindo a GTV. GTV pé quente pro Mengão, hein? Trabalhando mais atrás o Hamdi. Lachin. Aí o Sami. Domínio de Mohamed Chibi. É o atual campeão da Liga dos Campeões da África. O Pirâmides do Egito. Tem lateral lá pro Pirâmides. Pirâmides levou uma goleada terça-feira, 6-1 pro Bank Al Ahly na Copa da Liga do Egito, mas não foi com esse time aí, foi com o time todo reserva. Voltou, passe na área, finaliza o Zico. Mustafa Zico, acionado dentro da área pela primeira vez. Prensado pela marcação, levanta reclamando, a bola subiu muito e é tiro de meta para o Flamengo. Tentar entender exatamente qual é a reclamação do Zico, porque o Varela chegou na boa ali, né? Pedindo escanteio. 2 minutos, Jorge. Não foi escanteio, não. Quantos, Veloso? 2 minutinhos a mais nesse primeiro tempo, amigo. Valeu, meu amigo. Vamos até 47. Acho que o Jurčić não gostou do tempo de acréscimo, não. Ele foi lá
conferir com o quarto árbitro, que agora está subindo a plaquinha aí, mais 2. Ele não está gostando de nada, Jorge. Ele está reclamando com todo mundo aqui. A sombra dele já tomou bronca. Ele é meio chato, esse técnico croata aí dos caras, hein? Não para. É meio mal, hein? 45,5. Tentou ali o Mustafa. Zico vai voltar para o Pulgar. Flamengo segurando essa vantagem para o intervalo. Uma vantagem para dar muita tranquilidade. Cebolinha. E aí é voltar para o segundo tempo, pensando logo também no segundo gol, até para descansar mais gente. Lançamento para o Maeli, o Danilo correu, não chegou, Maeli, Rossi gigante! Que saída do goleiro argentino, providencial, ergueu o muro. Melhor oportunidade do Pirâmides no jogo inteiro, hein? 46, eles vêm de novo. Aí o Ahmed Otá abriu, Tibi entrou na área, cruzamento alto demais e é tiro de meta. Grande defesa do Rossi. É a defesa do jogo até agora. É defesa do jogo, mas como tinha falado, não está dando certo. O que acontece? O Pirâmides com uma naturalidade, né? Tinha muito respeito ao Flamengo, que time melhor, superior, e no início estava lá vendo o que está acontecendo. Mas os 45 minutos o Flamengo não conseguiu criar uma chance. E Pirâmides já está ameaçando no final do jogo. Você soltou, e isso é psicológico. Quando você está vendo que o adversário que é superior não está jogando da forma que você está respeitando, está te dando brecha, não está chegando, não está te ameaçando o tempo todo, não está fazendo muita pressão, só fazendo toque do lado, com posse de bola, começa a se soltar um pouco. Começando a se soltar, já estava criando isso. Então, no intervalo, Felipe precisa rever essa situação lá na frente. Fim de primeiro tempo no Catar. O gol foi do Léo Pereira. O Flamengo está vencendo o Pirâmides 1-0. E está se garantindo na decisão contra o Paris Saint-Germain, quarta-feira. Com transmissão, claro, da nossa GTV. Vamos para o intervalo rápido. A gente já volta com lances do primeiro tempo, com a análise do Pet, da Luana Maluf. Fica com a gente. Intercontinental, vale o topo do mundo. É na GTV. Olha o Zico aí, ó. Esse é o Zico deles. Que é bem diferente, bem distante do nosso, né? Muita coisa, porque o pai dele era fã do Zico e tal. Semelhança fica só no apelido, hein? Não sei se você percebeu agora, escrito lá com C. É porque era com K. Na escalação, na arte deles, oficial, que o Pirâmides divulgou, tava com K. Ele quis invocar mesmo, né? É, rapaz. É, porque o nome dele é Mahmoud Mustafa Zaki. O nome de verdade. Aí eles trocaram o Zaki pelo Zico, que é apelido. Não é nome de batismo, tá? O Zico, o pai dele incorporou, colocou como apelido. Ele incorporou, né? Depois do pai mostrar tantos vídeos para ele do Zico. Curioso mesmo, Zico com C na camisa, exatamente como o nosso. Autorizar o árbitro, saída do Pirâmides. Vamos pro segundo tempo. O Flamengo tá vencendo 1-0. O gol foi do Léo Pereira aos 24 do primeiro tempo. Esse gol vai colocando o Flamengo na grande decisão do Intercontinental. Aparentemente sem trocas, mas daqui a pouquinho o Veloso confirma pra gente. Mas a gente não viu nenhuma movimentação ali nessa volta, não. Lançamento pro Maeli, ajeitou, bateu pro alto. Já é a segunda finalização dele do jogo. A primeira foi perigosíssima naquela defesa do Rossi. E o Jurčić tenta manter o time dele aí na pilha. Não teve mudança mesmo não, tá, Jorge? Nenhum dos dois lados, tá? Boa, Veloso. Roberto Veloso está lá no Catar, no palco desse Intercontinental. Com o nosso André Balada, que vai voltar no nosso pós-jogo. Olha o lançamento. Magui de cabeça. Vai ter que sair o El Shenawy. Estourando. Aí o Zico fez o lançamento. Vai descendo agora o Ahmed Otá. Entrou na área, lá veio o Pirâmides. Tentou o passe, pega do Danilo. Maeli brigou. Busca a inversão completa. Domínio do Tibi. O Rossi não vai chegar não. O Alexandre vai ter que resolver.
Arrasca vai tentar retomar, o Plata também, o Plata ganhou, Arrascaeta na velocidade, o Plata correndo pelo meio, Arrasca adianta demais, Plata bota na frente, aí faz a proteção, Mahmoud Magui, evita a saída pela linha de lado, recupera o Pirâmides, aí o Lachin, Pirâmides está fazendo seu jogo de número 23 na temporada. A temporada deles começou no meio do ano, como a gente já disse. Tem 15 vitórias em 22 jogos na temporada. Um aproveitamento muito bom. Está numa boa fase. É vice-líder, como a gente falou no primeiro tempo, do campeonato do Egito nesse momento, da Liga Egípcia. Blati Touré. Deixando aqui para Mahmoud Magui. Flamengo na semifinal do Intercontinental, podendo voltar à decisão, assim como em 2019, quando esteve no Catar e foi para a final contra um europeu no Mundial. Quem sabe agora para escrever uma nova história, um final diferente, buscando o topo do mundo. A GETV Pé Quente está mostrando cada capítulo dessa história. Aí o Mohamed Hamdi fica com a bola o time egípcio. Passe na frente. Toque para o Blati Touré. Levou. Defesa do Flamengo protege bem, se fecha. Esse é Mohamed Chibi. Carrascal tá ali do outro lado. Cebolinha estava aqui apertando. Bola chegando para Ahmed Sami. Carrascal vai lá, ó. Vai lá para cima do Hamdi. Esse é o Mustafa Zico. Pirâmides tenta se aproximar da área do Flamengo. Vai num toque mais lento de bola, mas vai se aproximando. Chibi. Na frente dele tem o Cebolinha. Bola na linha de fundo. Giro feito pelo Mahmoud Zavala. Touré. Tocou curtinho. Recebeu de volta. É início do segundo tempo do Catar. Valendo vaga na decisão contra o Paris Saint-Germain. Galera em peso, dando like na live da GETV. Se inscrevendo também, se inscreve agora aí, hein? Quarta-feira, pode rolar a decisão Flamengo e Paris Saint-Germain. A gente manda a notificação pra você. Pra você não perder nada, amanhã tem semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro também na GETV. Bola do Blati Touré na área pro Zavala. Finaliza na rede pelo lado de fora, Mahmoud Zavala. Sem desvio, é tiro de meta pro Flamengo. E nesse começo do segundo tempo, dá para ver uma mudança de postura. O Flamengo opta por deixar a bola no pé do Pirâmides e isso faz com que o time adversário venha o tempo todo para sua área e aí sim levando perigo, né? Quando eu trouxe o dado em relação ao Pirâmides só fazer gols de dentro da área, é porque é isso, mais perto da área, eles são bem mais perigosos porque eles têm uma dinâmica que funciona. E aí é uma questão do Flamengo, quando a gente olha para o primeiro tempo do amplo domínio de posse de bola, tem capacidade de ficar com essa bola e levar perigo para o adversário, mas faz uma escolha que eu não sei se é mais inteligente para esse momento. Eu só acho que não foi a escolha do Flamengo, foi a postura que se impôs do time do Pirâmides. Tá vendo como eles subiram, viram como terminou o primeiro tempo, dá para partir para cima, estão perdendo o jogo. Eles partiram para cima do Flamengo no início do segundo tempo. E esse posse de bola de 2 minutos com finalização fraca do Zalaca, mas fora do campo. Vamos ver o Plata. Ali nós vimos o Pierluigi Colina, que foi um árbitro de destaque, né? Teve uma carreira como árbitro de muito destaque. Ele é consultor e presidente do Comitê de Árbitros da FIFA desde 2007. E também estava ali o Arsène Wenger. Vamos ver, Arrasca. Era o Carrascal e acabou desarmado. O Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal, campeão de Premier League, diretor de desenvolvimento global de futebol da FIFA. Os dois lá na tribuna. Olha esse passe na frente, girou, segurou o Carrascal. Pode dar um cartãozinho pra ele aí, juizão. Isso. Mahmoud Magui vai tomar o primeiro cartão do jogo porque ele tomou a decisão de tentar levar o Carrascal pra casa dele. Amarelinho pro zagueiro do Pirâmides e tem falta pro Flamengo. Foi agarrando, foi puxando camisa, fez o combo. Foi de um lance de bola parada bonito que saiu. O Carrascal, mas não é pra tanto, né, Jorge? Ah, não é pra tanto. Não precisa. Vai devagar, não é hora pra isso, Magui. Arrascaeta vem pra cobrança. Foi de um lance de bola parada que saiu o gol do Léo Pereira no primeiro tempo.
Veja ali, o Carrascal tá lá na meia-lua, o Danilo tá ali também se aproximando da área, o Carrascal sinalizando, tentando entender, combinar com o Arrascaeta ali o que vai sair da jogada. Bola parada para o Flamengo no início desse segundo tempo. Valendo vaga na grande decisão do Mundial. Arrascaeta para o levantamento, cabeçada, Danilo! Fazendo gol na semifinal do Mundial. E de cabeça, de novo, ele pegou gosto. Mais uma assistência para conta do incansável Arrascaeta. E o Danilo chega, 1,84 m e uma impulsão sempre impressionante. Ganha na defesa, cabeceia para baixo, firme, e amplia o placar. Danilo chegou para fazer história, chegou para fazer gols enormes com essa camisa. 2 para o Flamengo, 0 para o Pirâmides. Que coisa esses zagueiros do Flamengo, hein, Pet? Só tem zagueiro artilheiro aí, Pet? Quando o cruzamento é bom, o zagueiro facilita, né? Facilita para o zagueiro. Mas olha, eu acho que isso foi combinado, que Arrascaeta, essa jogada, literalmente está olhando o Danilo vai por trás de tudo, ganha na corrida, e quando o zagueiro vem na corrida, não tem quem sobe com ele. Ele atropela mesmo, como o Léo Pereira atropelou no primeiro do gol. E eu acho que isso foi ensaiado e está muito bem feito, e parabéns, Danilo, parabéns, Arrasca, pelo cruzamento, foi excelente e muito importante esse segundo gol, porque o Flamengo entrou mal no segundo tempo, como tinha falado, e Pirâmide se atreveu a partir para cima, mas 2 gols levados de bola parada é uma qualidade que o Flamengo tem, e acho que o Iltich estudou tudo menos isso. Luana, 4 gols do Flamengo até agora nesse Intercontinental, todos com a participação do Arrascaeta. É impressionante, é um jogador que a gente cansa de falar, e falou na Libertadores inteira, e falou no Brasileiro, e traz os números e sempre surpreende. É uma temporada extraordinária, é difícil achar um jogador que tenha feito uma temporada como a que ele fez, ainda mais dentro do Flamengo, um time tão competitivo em tantas competições. Mas assim, o que falar desse gol, né? Mais uma vez, o Rodrigo Caio deve estar muito orgulhoso. Vamos lá, eu termino. Tentou o lance ali o Lachin, derrubado pelo Jorginho. Jorginho fica na bronca com essa marcação do árbitro. O Rodrigo Caio deve estar muito orgulhoso, e na Libertadores ele já saiu com os méritos ali, né, que o Felipe Luiz deu para ele sobre jogadas ensaiadas. E essa movimentação do Danilo é o que o Pet falou, a forma como ele vem por trás, subindo ali sem ninguém ver. Claramente deve ter sido uma jogada ensaiada. O Felipe Luiz pode falar melhor depois pra gente, como fez na Libertadores, agradecendo ao Rodrigo também. Mas é isso, quando a jogada não sai pelo chão, quando o Flamengo não encontra esse espaço para conseguir aumentar o placar, a bola parada é providencial e é muito forte nesse time. Tem falta pro Pirâmides. O juiz vai falar ali com o Carrascal, tá conferindo se tem alguma confusão na área. Ó a câmera que tá na orelha do árbitro, ó. Chegou bem pertinho do Carrascal ali para conversar. Fica só uma rasca para a barreira, levantamento. Carrascal sobe, só que a bola tá dentro da área ainda. O Cebolinha tá ali tentando. O Alexandro briga do corpo com o jogador do Pirâmides. O árbitro deu tiro de meta, mas o Zavala ficou caído atrás da linha de fundo. A gente tá falando de zagueiros, Jorge, artilheiros. E o árbitro fez o sinal aqui. Pois não, Veloso. Desculpa, Jorge, só para te falar que o árbitro fez o sinal aqui, que o VAR está observando e qualquer coisa avisa para ele. Mas estão inconformados os jogadores aqui do Pirâmides querendo esse pênalti, tá? Tá caído ali o Zavala atrás da linha de fundo. Tem VAR, evidentemente, como destacou aí o Veloso. Vamos ver mais de pertinho, ó. O Alexandro vem. Isso aí eu acho que é disputa normal do corpo, hein, Pet? Nada. O jogo que segue teve contato, né? Mas teve contato dele querendo proteger a bola e proteger a chegada do Danilo, se não me engano, né? Mas não teve nenhum pouco intenção, nem nada, nem disputa na bola. Busca pelo espaço, é um contato que no futebol quem perde mais fraco, né? Então, infelizmente, perdeu mais fraco que do Pirâmides nesse duelo agora. Mas não tem nada a ver com pênalti, não.
Ó o Jorginho. Tentou dominar o Plata, foi desarmado, volta o Pirâmides. Aí o levantamento do Mohamed Lachin. Flamengo retomou. 2-0, Danilo fez o segundo, um gol em cada tempo. Um do Léo Pereira e um do Danilo. Saída mais arriscada, mas deu certo para o Flamengo. E aí vai escapando com liberdade o Arrasca, o passe para o Plata, invadiu, chance do terceiro. Aí o Plata, ainda ele, leva para a linha de fundo, tenta o drible seco, tá valendo, rolou para o Carrascal, o passe ficou curto. Ainda tenta o Arrascaeta, volta para o Pirâmides. Domínio de Mohamed Lachin. Por enquanto, quarta-feira, Flamengo e Paris Saint-Germain valendo o topo do mundo ao vivo na GE TV. Meu Deus do céu. Olha o jogo que está se desenhando para quarta-feira. Fala, Veloso. Vai mudar o Flamengo já já, hein? Ayrton Lucas já está recebendo as instruções ali da comissão técnica. Deve entrar no lugar do Alexandro já já, viu? É um pouco daquilo que a gente estava até levantando no primeiro tempo, né, Lu? Fazer o segundo gol pode dar ao Flamengo a possibilidade de descansar mais jogadores, além das 3 trocas que o Felipe já fez na escalação, né? E pela narrativa do jogo, já é fácil de se imaginar que assim, o Flamengo provavelmente estará classificado, vai disputar a final, vamos lá. Cebolinha travou na bola, gigantesco Cebolinha. Aí o recuo para o Léo Pereira. Para não ter risco, ele manda pelo alto. Volta o time egípcio. Hamdi. Aí levou bem ali o Lachin. Mandou aqui embaixo, tira a Cebolinha. Estamos vendo o Ayrton Lucas. A nossa câmera exclusiva da GE TV flagrou agora, segundos atrás, o Felipe Luiz avisando ao Alexandro que ia deixar ele em campo mais 5 minutos. Então o Alexandro já recebeu o recado. Vai esperar mais um pouquinho, mas já vai fazer a troca já o Felipe Luiz. E já imaginando esse confronto contra o PSG, é importante ter força máxima e ter os jogadores descansados, porque lembrando, são 73 jogos na temporada. Arrasca, pode dar contra-ataque, Plata. Fez a abertura para o Carrascal, ele vai partir na velocidade do mano a mano com o Hamdi. Ainda Carrascal, na explosão. Chegou, esperou o Plata se aproximar, o Arrasca pediu na área, a bola é para ele, Arrascaeta rolou para o meio. Aparece Mohamed Lachin para tirar. Só para acrescentar, Jorge, uns 5 minutos antes ali, o Plata foi outro jogador que já colocou a mão no joelho, agachou para respirar um pouco, então eu imagino que em pouco tempo talvez a gente tenha outras trocas. Tem trocas, tem mais uma, além do Ayrton Lucas, veio o BH, né? Vem o BH no lugar do Everton Cebolinha. O Plata tá incomodado um pouquinho, sim, mas nesse primeiro momento quem saiu foi o Everton Cebolinha e saiu também o Alexandro para a entrada do Ayrton Lucas. Então Bruno Henrique e Ayrton Lucas no lugar de Cebolinha e Alexandro, amigo. Muito bem, as 2 primeiras alterações do jogo. E o Pedro, nesse momento, estamos vendo aí a nossa câmera exclusiva da GE TV, está no aquecimento. Pedro voltou a treinar essa semana, treinou nos últimos 2 dias e o Felipe Luiz falou na coletiva em dar alguns minutos ao Pedro no jogo de hoje. Com essas 2 mudanças, né, Carrascal vai para o lado esquerdo, Plata assume definitivamente o lado direito que está jogando a maioria do tempo e Bruno no centroavante, para poder ter agora mais altura, mais presença dentro da área que a gente não teve no primeiro tempo. E aí espero que ao longo do jogo, né, faça mais algumas mudanças, preservando o Arrascaeta de novo, né, entrar o Luiz Araújo, porque é importante. No Flamengo nesse ano tem 13 gols, 9 assistências, então vamos ver. Tem placar, mas tem que pensar no jogo da quarta-feira também. E tem também a expectativa da entrada do Pedro, mas a gente tem que sempre lembrar que a recuperação, o fato dele estar aí já é um absurdo pela recuperação rápida que ele faz quando era previsto só 2026 e que ele talvez não aguente todo esse tempo. Então precisa esperar para saber qual é o tempo liberado para ele poder jogar, mas é um jogador decisivo. O Pereira voltou uma bola chatinha ali pro Rossi, hein? Blati, Touré. Vem outra vez o Pirâmides. Fez a abertura.
Cruzamento, Lachin mandou para a área, escorada do Zavala para o Zico. Tira de qualquer maneira o Ayrton Lucas. E o lateral é pro Flamengo. Bola bateu do Tibi por último. Amanhã tem semifinal da Copa do Brasil na GTV. A bola rola às 18 horas. Neoquímica Arena. Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians joga por um empate para ser finalista. O Cruzeiro vai precisar virar o confronto. Amanhã na GTV vai sair o primeiro finalista da Copa do Brasil 2025. Ao vivo, com imagens. E os dois jogos da final, claro, você vai ver na GTV. Quarta-feira, dia 17, em São Paulo ou em Minas Gerais. Domingo, dia 21, no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Ayrton Lucas despachou. Lateral para o Pirâmides. Flamengo já fez duas trocas. O Ayrton Lucas entrou agora no lugar do Alexandro. Bruno Henrique no lugar do Cebolinha. O juizão está avisando que é mais atrás, né? Um pouquinho mais atrás, Tibi. Isso, o senhor está querendo ganhar terreno? Não, não vai não. Aí, bonitão. Isso. Vamos ver se ele vai para o latereio aí, ó. Cobrou na entrada da área para o Thiouré. Devolução, Tibi. Bola bem rasante. Ainda na entrada da área. Tocou Ahmed Sami. Esse é o Mustafa Zico, o Zico deles. Lançamento para o Tibi. Botou no chão, encarou o Ayrton Lucas. Botou na frente Zavala. Sozinho vai tentar passar contra dois, fica difícil. Ayrton Lucas, o Zavala tomou a frente. O árbitro manda seguir. Ah, ele vai mandar seguir? Vai não, vai dar a falta. Falta aí na entrada da área. Tudo que o Pirâmides queria, hein? Deu uma cochilada o Ayrton Lucas. Que cantou para ele essa falta, Jorge. É, auxiliar ajudando aí o juizão. Porque na hora ele não deu a falta, ele já estava deixando a jogada correr. Tem falta pro Pirâmides. São quase 19 do segundo tempo. O Rossi orienta ali todo mundo. O árbitro usando o spray ali para determinar o local correto da barreira. O Rossi coloca o Arrascaeta e o Carrascal ali. E o Pirâmides tenta diminuir e continuar com algum sonho no jogo. Vamos ver a cobrança do Tibi. É o lateral direito do Pirâmides. Ele vai jogar para a área. Tibi para o levantamento. Jogou para o tumulto. Subiu para afastar o Danilo. Aí o Zico para trás. Tentativa de bola longa, inversão completa seria para o Tibi. Carrascal não deixa. Aí vem saída com o Bruno Henrique. Na velocidade. Opa! Pegaram o Jorginho. Pegaram o Jorginho, tem falta. E o Lachin reclame muito com o árbitro. Mas ele chega atrasado, né? Vai só do Jorginho. Vai se inscrevendo aí no canal da GTV para não perder esse finalzinho de ano com decisões na Copa do Brasil, no Mundial Interclubes. Se inscreve agora no canal da GTV e dá o like na live também, hein? O Pet botou a meta lá dos 430 mil likes. 43 é o número mágico para o Flamengo, para o Pet também. Estamos bem pertinho dessa meta, hein? Capricha no like aí, galera. Vamos ver o lançamento. Rossi sob controle, vai ganhar até alguns segundinhos, ó. Vai deixar, vai esperar. E agora finalmente segura. Passamos dos 20 do segundo tempo. Ayrton Lucas, Flamengo já começa a contar os minutos para chegar à decisão contra o Paris Saint-Germain. Campeão da América contra o campeão da Europa quarta-feira. Basta o Flamengo confirmar esse resultado. Aí o Ramdi. Chegou estourando Danilo. Plata botou na fogueira. Pulgar, o passe saiu para o Arrasca. Carrinho do Mahmoud Magui. Depois o Ramdi evitou a saída. Ela não chega no Maele. Danilo de cabeça. Thiouré bota no chão. Abertura para Mahmoud Zavala. Lá vem o Pirâmides. Para cima do Ayrton Lucas. Zavala abriu. Tentou passar. O Chibi fica no chão. Foi nada. Zavala. Aí o Blati. Thiouré. Fez esse passe.
Outra vez Mahmoud Zavala para cima do Ayrton Lucas. Eles começaram a forçar o jogo aqui depois que o Flamengo trocou o lateral esquerdo. Novo levantamento, subiu Varela. O Zico ia perdendo ali o equilíbrio, mas está com ela. Rolou, Hamdi. Aí o passe para o Mohamed Lachin. Esse é o Mustafa Zico. Vai de pé direito. Rolou. Tenta rondar a área o Pirâmides. Com a proteção ali do Pulgar. Vamos atingir a metade desse segundo tempo. Abre os braços o Marri. Pediu a bola, ele vai bater, hein? Mahmoud Marri. Longe, longe do gol. Chute completamente torto. Tiro de meta pro Flamengo. Estamos vendo aí o Jurčić, que até agora não mexeu, né? Eles não fizeram nenhuma mudança até agora. Pois não, Robertinho Veloso. Não mexeram, mas estão aquecendo aqui. Já deve ter uma mudança em breve. Eu queria passar a pergunta para o Pet e para a Lulu aí, se alguém pode ajudar desse lado esquerdo de marcação do Flamengo, já que teve essa mudança de lateral, e o Léo Pereira é o zagueiro mais desgastado também, que vem jogando constantemente. O que pode fazer o Felipe Luiz aí, amigos? E aí, Pet, qual seria a solução? A solução, bom, acho que a tendência dessa é que o Flamengo está deixando um pouco eles a jogarem e eles têm a mais força pelo lado direito. Então, com saída da Cebolinha, a marcação do Carrascal não é a mesma, com velocidade e com intensidade que Cebolinha faz na marcação. Ele não é esse tipo de jogador. Então, talvez a mudança que pode entrar para Felipe Luiz fazer, entrar o Luiz Araújo, né? Talvez entrar o Pedro um pouquinho, Bruno Henrique dá ajudinha aqui, que Bruno Henrique marca também, né? Bastante, né? E acaba de entrar, ou puxar o Plata para cá para ajudar o Ayrton Lucas. Mas essa persistência... Lançamento, Bruno Henrique, chegou na área, Bruno Henrique tenta cruzar, bate no Mahmoud Marri. Flamengo tem escanteio. Só para terminar, essa persistência do Pirâmide pelo lado direito é por causa do Tibi, por causa do Zolaca, que são jogadores que ele vai mais mesmo, vai para frente mesmo, né? Então, um jogador que a gente, inclusive lá na falou antes do jogo, que tem que prestar atenção, que organiza, que joga, que faz assistência, faz gols, então por causa disso. Arrascaeta para cobrar o escanteio. Já deu 2 assistências hoje em bola parada o Arrasca, hein? Ontem tá impossível. Vamos ver a cobrança, segunda trave, soco do El Chenal e rebote Pulgar, tentou de primeira. Sem perigo, tiro de meta pro Pirâmides. E só para completar o que o Pet falou em relação ao Cebolinha, que é exatamente isso. O primeiro tempo do Cebolinha é impressionante. Toda a possível descida que tinha pelo lado direito aqui do Pirâmides, o Cebolinha descia até o final para acompanhar, para cortar essa bola. Então ele tinha um papel fundamental defensivo também. Ó, presente, Bruno Henrique, sobrou, Jorginho, não conseguiu chegar batendo. Tirou Ahmed Sami. Brigou Maiele pelo alto. Zico, deu de graça pro Jorginho. Arrasca. Eric Pulgar, 20 minutos é o tempo que falta para o Flamengo confirmar a vaga na decisão contra o PSG. Quarta-feira, ao vivo na GETV. 430 mil likes, meta super batida, meta do Pet. Não adianta, esquece, o Pet pede, é ordem pra galera. Galera, vem que vem. Obrigado a você que está aqui na GETV, você que escolheu acompanhar na GETV, você que sabe que a GETV é pé quente para o Flamengo. Ó, Varela, Danilo, Pulgar, deixando atrás com Léo Pereira. São 25 desse segundo tempo no Catar. Rossi com os pés, Jorginho. Aí o Danilo levanta a cabeça, tenta para o Bruno Henrique. Plata, Arrasca. Deu uma desacelerada ali o Bruno Henrique, ficou com o Arrascaeta. O Carrascal está aqui embaixo. Arrascaeta viu as opções, estica para o Bruno Henrique. Aí o Hamdi chega primeiro que ele. E o lateral é pro Flamengo. Cobrança é rápida, Pulgar. Danilo. Fez o passe ali para o Jorginho.
Outra vez o Danilo. Tentou, pegou do pulgar. E aí estava rente a linha de lado, né? A bola estourou nele, a lateral. Já duas mexidas aí no Pirâmides. As duas primeiras do Jurčić, o técnico croata. E o Ederton vai entrar ali, né? O brasileiro. É um dos que vão entrar já. Brasileiro do Pirâmides. Ó, Ele e o Reda. Reda também vem. Zico fez o passe. Maielli preparou. Bateu. Rossi. Duas finalizações do Maielli que foram na direção do gol. O Rossi estava lá para pegar as duas. Jogada do Zico. Zico faz o passe. O Maielli ajeita bem para pegar o ângulo ali para bater. Ó a pressão. Retomou Mohamed Hamdi. Aí o Plata vem ajudar a defesa do Flamengo. Não deixa a bola sair. Despacha, manda para bem longe. Só para comentar essa defesa do Rossi, né? Finalização do Maielli foi entre as pernas do zagueiro, do Danilo, não sei de quem. Não vi muito bem. E a maioria dos goleiros ia ser pego no contrapé. Rossi voltou e pegou ela. Parece fácil, mas não foi. Belo lance do Carrascal. Avançou, tentou abrir para o Bruno Henrique. Deu de graça para a defesa do Pirâmides. Pirâmides vem. Pirâmides está se soltando e arriscando tudo nesse finalzinho. Tibi. Cruzamento para o Maielli. Bem o Danilo. Depois o Ayrton Lucas completando. O Carrascal matando na coxa. E sendo empurrado pelo Ahmed Ota. Falta em cima do colombiano. Jorge, nessa última jogada deu para ver bem a dificuldade do Carrascal ali de voltar para ajudar nessa cobertura defensiva. Vai ser agora, Robertinho? Está sendo, amigo. Tá saindo, olha ele aí. Tá indo embora o Zico, hein? Zico vai embora para a entrada do Everton, o brasileiro entrando, e também saindo o Touré para a entrada do Reda. São as duas primeiras alterações na equipe do Pirâmides. O Zico zicou, hein, o Jorge Igor? Arrumou nada, né? Arrumou nada o nosso Zico. O Everton entra, que é o único brasileiro desse time, né? Jogou em clubes de São Paulo na base ainda, já está há muito tempo fora do país. E aí De La Cruz e Luiz Araújo. Já mais mudanças no Flamengo, que fez duas até agora. Torcida do Flamengo aumenta o volume do Catar. Olha essa bola na frente. Cruzamento do Reda, que entrou agora. Danilo afastou mais uma. Impressionante a quantidade de bolas no alto que o Danilo está ganhando hoje. E já fez um golzinho de cabeça lá na frente também. E agora pegaram o Plata, hein? Vai ter amarelo para o Ahmed Ota. Segundo amarelado no Pirâmides. Não conseguiu desacelerar. Pois não, Pet? Já temos nova meta? Vamos pensar, né, na nova meta, porque nós batemos 430, né? Posso falar? Pode. Opa! 525, né? A idade do Brasil. Aí o Flamengo tá em conquista do mundo, então Perfeito. Se passar hoje, já com bastante conquista, né? Gostei, Pet. Foi na era do descobrimento para pegar essa nova meta. E lembrando, né, que nós não temos um brasileiro campeão do mundo de clubes desde 2012, faz bastante tempo. Vamos lá, Veloso, mais duas mexidas então, né? Isso, saindo o Jorginho para a entrada do De La Cruz e o dono do campeonato até aqui, o dono da competição, vão ter que criar o prêmio de melhor da competição, chamar de troféu Arrascaeta, está deixando o campo para a entrada do Luiz Araújo. As duas mudanças no Flamengo, fica uma que deve ser o Pedro, né, segundo o Filipe Luiz falou ontem. Pois é, ainda tem a quinta guardada. Esperadas mudanças, acho que isso que poderia botar o Lino, mas botou De La Cruz, tirou o Jorginho. Excelente, talvez guarda o Pedro mesmo. Olha o Bruno Henrique, o zagueiro falhou, Bruno Henrique tentou driblar, mas o El Shenawi foi fantástico, o goleiro do Pirâmides, hein? Goleiro de seleção, né? Goleiro da seleção do Egito. Bruno Henrique tinha
tudo para fazer esse terceiro gol. Menos de 15 minutos. Quando você quiser tem público, tá? Opa, foi melhor que o de quarta, Veloso? É melhor, mas não tanto assim, né? 8.368 presentes nesse jogo de hoje, mas já tem informação que para o jogo de quarta-feira, independente de quem estiver na final, já tem mais de 35 mil vendidos, tá? Ah, e é outra parada, né? Escanteio pro Pirâmides, é como a gente dizia, né? Muita gente, porque é uma viagem muito cara. Se você for assistir todos os jogos, você vai ficar 8 dias, 9 dias no Catar, tem que pagar hospedagem, alimentação. Então tem gente que deixa para ir para a final, né? Então até quarta vai chegar muita gente. Varela foi driblado, mas aí chega bem Luiz Araújo para travar. O chute do Everton. Olha o Everton aí, atacante brasileiro. Pouco conhecido aqui do futebol nacional. Ele foi para a Europa muito cedo, né? Começou a carreira lá na República Tcheca. Jogou em vários clubes lá na República Tcheca e chegou para o Pirâmides depois da temporada 24-25. Quase 3 milhões de euros foi o preço da transação. Trabalhando o El Shenawy. Quarta-feira, a decisão contra o Paris Saint-Germain. Por enquanto o Flamengo classificado. Vamos ver essa inversão aqui. Bola longa. Era pro Zalaca, tirou a defesa. Carrascal sai por dentro. De La Cruz. Flamengo desce. Luiz Araújo voltando. De La Cruz pro Varela. Aí é a hora de trocar passe, respirar, desacelerar, descansar com a bola no pé. Ayrton Lucas. E essa bola meio complicada para o Pulgar, teve que se esticar. O Flamengo hoje já descansou o Léo Ortiz. O Lino não foi titular. O Bruno Henrique, que vem sendo titular, né, com essa lesão do Pedro, também não começou jogando. Assim que saiu o segundo gol, o Alexandre já saiu para descansar. Jorginho e Arrasca também. Então o Flamengo já vai guardando um pouquinho de perna para quarta-feira. E quando a gente olha as trocas, entram De La Cruz no meio campo. Vamos lá, Jorge. Zalaca tentou, mas aí eram dois, né? O Ayrton Lucas ia ficando com ela, mas o Zalaca acreditou. Pulgar, o Zalaca ficou caído na área com a mão no rosto, hein? Tá caído, o árbitro deu a entender até que ia parar o jogo, mas não parou não. E o Pirâmides vem. Vai dar amarelo para ele, Jorge. O Zalaca continua caído. Jogada aqui do Reda. O Zalaca tá dizendo que foi atingido, ó, que sobrou um braço nele, viu, Veloso? Ele tá reclamando muito aqui de maneira efusiva. O árbitro chamou ele separado, deu a impressão que ia dar cartão amarelo, mas por enquanto tá só na conversa. Tá cercado o árbitro ali, mas está só na conversa. Ele está dizendo que tomou um tapa. Aliás, ele foi dizer que tomou um tapa e acertou um tapa na cara do companheiro agora também. Representação melhor que essa ele não podia fazer. Tá tentando cavar uma vaguinha no elenco de Três Graças, mas acho que não vai rolar não, viu? E o árbitro agora vai conversar com ele. Ver se acalma o homem. Ele conseguiu o que queria, hein? Conseguiu o que queria. Tomou cartão amarelo, Jorge. E você cantou na hora, né? Que ele ia tomar e tomou mesmo. E aí, Pet, exagero grande do cidadão aí, hein? Performance dele muito fraca, não dá para ser ator, não. Ainda bem que o cara tá afastando ele agora, porque realmente não levou tapa na cara, levou no peito, e ainda quando caiu com 1 segundo de atraso. Talvez tenha delay, né? Só se for, só isso para explicar. Então são 3 jogadores já do Pirâmides amarelados e o Zalaca tomou agora, acho que já foi embora inclusive, hein? Vamos ver a cobrança do escanteio. Mohamed Chibi levanta para a área, escanteio para o Pirâmides, desvia de cabeça Léo Pereira, rebote de primeira. Vai bem longe do gol e tá tendo alguma confusão aí na área, ô Veloso? Tá sim, Jorge. O Léo Pereira foi tirar alguma satisfação com o jogador do Pirâmides ali que acertou o rosto dele. E aí veio todo mundo pra cima do Léo Pereira. Cara, não sei o que tá acontecendo. Toda hora tem uma confusão aqui junto do Léo Pereira. Algum zagueiro, algum atacante do
Pirâmides tentando descontrolar o zagueiro do Flamengo. Mas já está tudo controlado, o árbitro está só ali fazendo aquela camisa da amizade agora, né? O Léo Pereira viu o Hamdi passando por ele, deu uma trombada, falou o que há, qual que foi. E não é bom, né? O árbitro vai lá conversar com o Léo Pereira. Tá 2-0 para o Flamengo. Agora já se desculparam. Tem uma final quarta-feira. Quem vai jogar a final muito provavelmente é o Flamengo. Então, não entrar em nenhuma pilha, nenhuma confusão nesse final, porque, pelo amor de Deus, né? E o Zalaca foi mesmo embora depois de tomar o amarelo. E o Fati, número 11, entrou no lugar dele. E Léo Pereira não precisava disso. De jeito nenhum. Se sobrou alguma coisa assim, uma falta, um abraço, alguma coisa na jogada, mas não precisava tirar satisfações com o Hamdi de jeito nenhum. Está ganhando 2-0, joga a bola, tem uma final mundial na frente. Não precisamos disso não. 37. Falta pouco para o Flamengo se garantir na decisão contra o PSG. Aí o Mohamed Henry. Ih, rapaz, sem bola, hein? Sem bola, jogador do Flamengo está no chão com as mãos no rosto. É o De La Cruz. A bola estava totalmente longe, tá? De onde aconteceu esse choque aí entre os dois jogadores. Vamos ver, ó. Fica de olho aqui embaixo na imagem, ó. Ó, é lá no grande círculo. Não sei se sobrou um braço ali do Ahmed Otá. Ele já tem cartão amarelo, inclusive. De La Cruz, com a mão no rosto, vai tentando se levantar. Torcida do Flamengo mobilizada no Catar. Agora já começa a pensar na decisão quarta-feira. Os primeiros 2 desafios o Flamengo superando. Prestes a se garantir para o desafio final na quarta-feira, para buscar o topo do mundo. Terminando assim. Chamou, hein, Jorge Igor? Tem Flamengo e PSG quarta-feira na GTV. E o homem vai voltar, hein, Veloso? Vem ele aí, o centroavante Pedro voltando ao Flamengo. Foi chamado pelo Felipe Luiz já em campo. Tá aí o Pedro na nossa câmera exclusiva da GTV, conversando ali com o Rodrigo Caio. Já, Pedro de volta. Vai ganhar os minutinhos aí que o Felipe Luiz prometia, né? 39 minutos. Vai jogar uns 5 minutos, mais uns 3, 4 de acréscimo, quase uns 10 deve jogar o Pedro. E é importante, né, para pegar um ritmo de jogo, ficou muito tempo fora para conseguir realmente na final ser utilizado por mais tempo. Olha o Polgar desarmando, Luiz Araújo levando. E vai sair o Carrascal, tá? Carrascal vai ser o escolhido, vai ser a última troca do Felipe Luiz. Aqui vem o Everton, brasileiro do Pirâmides. Vamos bater 40 minutos. Inversão, o time correu. Chegou. Aí essa bola vem para trás. Flamengo está a 5 minutos da decisão contra o PSG. Quarta-feira, 2 da tarde, para parar o Brasil na GTV. Será que voltaremos a ter um brasileiro campeão do mundo de clubes? Desde 2012 não acontece. E agora o Pedro vem. Plaquinha subindo, o Carrascal indo embora. O Pedro sofreu aquela lesão no braço na semifinal da Libertadores, dia 23 de outubro. Uma fratura no antebraço direito. E depois ele teve um problema muscular ali um pouquinho antes da final da Libertadores, um problema na coxa esquerda. Pedro de volta, depois de quase 2 meses. E aí vem o roteiro clássico, né? Bruno Henrique cai para o lado esquerdo, que é onde ele gosta de jogar, e o Pedro entra ali para ser referência. Pedro entrando aos 41. E tem falta pro Pirâmides. Mohamed Chibi levantou na segunda trave, bola muito aberta, tirou Varela. Everton vai deixar sair, 41 minutos. Torcedor do Flamengo na contagem regressiva, se preparando, se mobilizando para quarta-feira. Curtir a decisão, buscar o topo do mundo. Já vai preparando aí os churras para quarta-feira.
Já vai pegando a liberação do trabalho. Avisa o chefe. Já se inscreve no canal da GTV para não perder a decisão quarta-feira. Aí o Reda. Quase 42. Everton. Flamengo eliminando o Cruz Azul do México e o Pirâmides do Egito. Primeiro brasileiro, né, nesse novo formato a conseguir chegar à decisão. Porque esse formato mudou ano passado. O Botafogo teria que jogar 3 jogos para ser campeão do mundo e acabou perdendo para o Pachuca. O Flamengo está chegando à final. Levantamento, subiu Varela. Luiz Araújo, 42. Agora é se livrar da bola, é deixar o tempo passar, o relógio correr. É descansar, é poupar gás, fôlego, energia para encarar o Paris Saint-Germain, quarta-feira o campeão da Champions. O Luiz Henrique, o técnico deles, falou essa semana lá que preferia não pegar o Flamengo, mas vai pegar pelo visto, hein? Olha o Varela ali acompanhando, jogada de linha de fundo, Varela bloqueando o Everton. Escanteio pro Pirâmides. Felipe Luiz, com pouco mais de 1 ano de trabalho, vai levando o Flamengo para uma decisão mundial. Impressionante. Vamos ver a cobrança desse escanteio. Levantamento, Rossi de soco, bola tá viva, tira a plata. Aí o rebote do Fati, outro jogador que entrou agora há pouco. Tibi, 3 dedos, que veneno nessa bola, desvio para fora. Mohamed Hamdi. Que cruzamento, que bolão maravilhoso do Tibi. Giro de meta para o Flamengo. 43 minutos. Ó, que isso, hein? E o torcedor gritando. O torcedor do Flamengo puxa o grito em Doha do Catar. Falta pouco para confirmar essa vaga. Com 3 meses de vida, a GTV já vai levantar a 4ª taça para o Flamengo, porque vai ter troféu aqui, é a Copa Challenger. Esse jogo vale esse troféu e a vaga para a final contra o Paris Saint-Germain. Vamos chegar aos 44. Tem falta do Pedro para cima do Tibi. É o último minuto, já já vem os acréscimos, já já vem mais mudança do Pirâmides também. Agora? Complicado, né? Camarada vai falar pro treinador: professor, faltando 1 minuto, 2-0, é isso mesmo? O papo deve ter sido: vai lá, é contigo, resolve essa, né? Tem chance. Hamdi no lugar do Ahmed Otá, a 4ª mexida do Pirâmides. Tá bom, né? 44,5. Olha o lançamento pro Fati, não vai chegar. Tiro de meta pro Flamengo. Vai subir a plaquinha dos acréscimos. E o Mengão vai buscar o topo do planeta. Vamos até 49. 4 minutos para o Flamengo confirmar a presença na final. Que momento mágico vive o Clube de Regatas do Flamengo, hein? Um ano inesquecível, o ano de 2025. O topo do Brasil foi conquistado. O topo da América também. E agora falta o topo do mundo. E o Flamengo vai buscar contra o campeão da Champions League na quarta-feira. 2 da tarde, ao vivo aqui na GTV. Olha o Everton. Aí a bola para trás. Mohamed Mahi. Tibi. A festa rubro-negra já começou. Torcedor do Flamengo canta sem parar no Catar. Vivendo um sonho. O Flamengo vai voltar à decisão do Mundial. Depois de disputar a decisão em 2019 também no Catar. Primeiro minuto de acréscimo, tá indo embora. Aí ganhou Plata. Ayrton Lucas. Passe do Pulgar na frente pro Pedro, que tá voltando hoje. Pro Ayrton Lucas tentar botar correria. O Bruno Henrique tá chegando na área, o Pedro também. Ayrton Lucas vai ganhar tempo. Vai segurar a bola aqui pertinho da linha de fundo. Tem lateral. Ele e o Tibi estavam disputando. O Ayrton Lucas protegeu, porque esse lateral é pro Flamengo.
Vamos até 49. Se prepare, torcedor do Flamengo do Brasil inteiro. Uma grande transmissão da GETV quarta-feira. Com 3 meses de vida, já teremos nossa primeira decisão intercontinental com o brasileiro em campo. Com essa nação de mais de 40 milhões de torcedores que vai parar o Brasil na quarta-feira. Olha o De La Cruz. Vai fazer o lançamento para o Bruno Henrique. Bruno Henrique chegou, pode pintar o terceiro, cruzou. Olha o Pedro! No retorno ele ia marcando, o goleiro salva! Mas o recado tá dado. Ele não joga há quase 2 meses. Ele tá voltando, mas ele é perigosíssimo. Quase sai o gol do Pedro! Que pena que não esteja, viu, Jorge? Que pena. Merece, né? Seria muito bom para ele voltar abrindo grande porta, né? Um grande momento, mas talvez faça no quarta que vem. Luiz Araújo, escanteio. De repente foi um ensaio pro gol do título quarta-feira. Vai que... Toma! Né? Vai que... 47,5. De La Cruz. Aí o passe pro Pedro. Pedro, pode ser hoje ainda. Pedro bate. Segura El Shenaoui. Pedro tá em campo há 8 minutos. 2 finalizações pro gol, botando o goleiro do Pirâmides para trabalhar. Quem sabe quarta-feira, futebol tem histórias incríveis, né? Futebol tem os seus caprichos. E um jogador que acabou se machucando na reta final, não pegou a decisão da Libertadores, a decisão do Brasileirão, mas pode ser decisivo na decisão mundial e já ia dando caneta e tudo. E a falta do Lachim para cima dele. Últimos segundos. Vai ter Flamengo na decisão do mundial, sim. No dia em que o Flamengo comemora 44 anos da conquista de 1981. Agora ele garante presença na decisão de 2025. Para pegar um Paris Saint-Germain bilionário, poderoso, que ganhou a maior competição da sua vida meses atrás. Mas o Flamengo quer esse topo do mundo, sem medo do PSG e dos seus bilhões. Pedro fez o lançamento para o Bruno Henrique. 49 minutos. É fim de jogo no Catar. Falta um jogo para quem sabe conquistar o topo do planeta de novo. O Flamengo vence o Pirâmides e vai decidir o Mundial de Clubes contra o Paris Saint-Germain. Quarta-feira, para parar o Brasil, Flamengo e PSG. Claro que você vai ver na GETV, que é super pé quente. Aqui o Flamengo só se dá bem, só ganha, só levanta a taça. Quem sabe mais uma quarta-feira? Quarta-feira estaremos juntos, 90 minutos para a glória mundial. É o que o Flamengo vai buscar no Catar, com transmissão da GETV na quarta-feira. O topo do Brasil já veio, o topo da América já veio, agora é o topo do mundo. Quarta-feira dá seu jeito, cancela tudo, avisa o chefe, vai ter churrasco quarta-feira, vai virar Réveillon no meio da semana. Quarta-feira, quem sabe, esse torcedor vai viver a maior emoção da sua vida. Uma geração que sabe da história de 81, conhece cada detalhe daquela conquista de 81, mas uma geração que não teve esse gostinho, né? De viver o que os rubro-negros da época viveram. Quem sabe em 2025? Quem sabe não foi guardado algo ainda mais especial nesse ano incrível do Flamengo? Quarta-feira, Pet, Flamengo e Paris Saint-Germain. Meu Deus do céu, Pet! Bom, aconteceu o que a gente imaginava, o que a gente tinha no palpite antes do jogo, no favoritômetro. O que eu falei? Favoritômetro, é verdade. Favoritômetro. 90-10, não era, Pet? Pra mim era 90-10 porque contava com o pé de sorte de GTV que tá... esse décimo jogo que tá fazendo? Isso, e aqui não perdeu. No 10º jogo, com camisa 10 comentando com vocês, não tinha como dar errado, mas aí depois a gente vai ver, mas eu já vou dizer para vocês o que minha opinião é.
Vamos ouvir ele. É o Zico, o jogador do Pirâmides. Você consegue, Pet? Ele tá pedindo perdão ao Zico, que não fez um bom jogo hoje. Mas pode seguir, Pet, pode seguir. Deixa o Zico falando lá. Então, vamos encarar, né? O PSG, grande time, conseguiu, né, fazer muita coisa, perdeu, né, a Mundial dos Clubes na final, mas primeira vez chega no clube no Intercontinental. E o Flamengo não. Então o Flamengo tem mais experiência, né? E tem um título já, um Mundial. E eles não têm. Então, para mim, o jogo da quarta-feira vai ser 50-50. Você falou do 10º jogo, né, Pet? Fui olhar a estatística completa. Flamengo na GETV, já somando hoje, né? 10 jogos, 6 vitórias, nenhuma derrota e 4 títulos. Porque ganhou a Copa Challenger hoje, Luana Maluf. Impressionante esses números aí. Eu diria que todo flamenguista de fé, que é devoto de São Judas, deveria ligar a GETV na quarta-feira, porque em time que tá ganhando não se mexe, Jorge Igor. Perfeito, Lu! E segue com a gente, porque nós vamos mostrar a premiação. O Flamengo vai receber o troféu da Copa Challenger. E já vamos virar a chavinha para quarta-feira e já vamos pensar agora. Eu não penso em mais nada até quarta-feira. É só PSG. Tem mais nada para pensar. Torcedor do Flamengo até quarta dorme pensando no PSG, acorda de madrugada pensando no PSG, acorda de manhã pensando no PSG. É o sonho do topo do mundo na quarta-feira. Imagina, né? Esse pequeno torcedor aí com o pai rubro-negro, com tão pouco tempo de vida, já vendo o time ser campeão do mundo. Pode acontecer na quarta-feira. Eu sei que eles têm muito dinheiro, tem milhões e milhões investidos. Mas o Flamengo tem milhões e milhões de apaixonados, Pet. Tem um baita trabalho do Felipe Luiz. Tem uma tradição enorme de já ter sido um clube campeão do mundo. Vamos ouvir o Felipe Luiz. Parabéns por mais um título, mais uma vitória. Jogo difícil que o Flamengo conseguiu desbloquear através da bola parada, né? Como é que é esse trabalho com o Rodrigo Caio, com a comissão técnica? Uma jogada que se tornou uma característica muito forte desse time do Flamengo. É uma das fases do jogo. Tentamos trabalhar todas. Temos jogadores poderosos nessa fase do jogo. Mas eu fico com o jogo completo na fase defensiva da equipe, que soube defender. Sabemos que não tem adversário fácil. O começo do jogo foi bom. Depois, quando ficamos sem a bola, o time soube sofrer e acabamos vencendo o jogo, o resultado merecido. Felipe, agora eu finalmente posso te perguntar do PSG, já que é o próximo jogo do Flamengo. Queria saber de você, o que você projeta para esse confronto? O Flamengo aprendeu alguma coisa no jogo contra o Bayern de Munique para levar para esse jogo contra o PSG ou não tem nada a ver? Todos os adversários são diferentes. Mas, claro, é o melhor time do mundo, demonstrou, ganhou a Champions. Está aqui nesse clube, né, nesse torneio, por ser o melhor. E nós, com toda a humildade do mundo, vamos tentar ganhar para fazer história. Obrigado. Ganhar para fazer mais história. Não se cansa de fazer história esse Flamengo do Felipe Luiz, hein, Pet? Tá muito bem, realmente. Uma pena, né, você ver presença de 8 mil torcedores nesse estádio, né? E o Flamengo está acostumado a jogar com 70 mil, 60 mil o jogo todo, né? Principalmente quando se trata de uma decisão. Acho que vai ter mais público na final agora. Talvez aí esses 4 dias vai se virar para cima, para baixo, torcedor para ir lá para Doha, veremos, né? Mas acho que vai ter presença. Congratulations for my guys. They play good match. Congratulations for team of Flamengo. They are a good team, big team. They show us um grande time. Falou rapidamente ali o Jurtic, o técnico do Pirâmides. Dizia na semana, né, que antecedeu o jogo que essa seria a maior partida da história do Pirâmides. Mas o Pirâmides não conseguiu resistir ao Flamengo, por mais que o Pirâmides tenha, né, Lu, no final do primeiro tempo, tenha tido a chance do empate. O Rossi faz a defesa, acho que mais importante do jogo, mas prevaleceu aí a superioridade do Flamengo, que até quando conseguiu, quando pôde dar uma desacelerada, desacelerou. A Lu fala já. Vamos ouvir o Carrascal primeiro. Bem diferente, né? Ou melhor, bem difícil. Jogar de costas pro jogo, tendo que se virar na marcação. Como é que foi esse desafio para você e a partida do Flamengo no geral?
Bueno, la verdad que, bueno, muy contento por el título, por el esfuerzo Eu fiquei muito feliz pelo título, pelo esforço que meus colegas de equipe fizeram. É claro, sem dúvida foi uma posição difícil para mim. É uma questão de olhar bem os espaços, entender onde eu poderia entrar. Eu acho que foi, no segundo tempo, um pouco mais fácil para mim, para encontrar os espaços. Mas, é claro, enfrentamos um rival extremamente competitivo e foi uma partida difícil, mas conseguimos acertar. E a partida também se ganha com a bola parada. O que esperar? A expectativa para enfrentar um grande time e qual é o nível de confiança do Flamengo para esse jogo? Bom, eu acho que agora vamos focar, vamos descansar um pouco e depois vamos recuperar. Eu acho que vai ser uma partida muito difícil com o PSG. Sabemos a classe que é o PSG. Nós viemos com muita confiança, com atitude e com vontade de seguir nesse campeonato, nesse torneio. E vamos estar preparados para isso. Muito bem, Jorge Carrascal falando dessa classificação do Flamengo. Mas olha o Firmino aí na tribuna. É isso, né, Lu? O Flamengo conseguiu, né, em alguns momentos até, principalmente depois do segundo gol, controlar um pouquinho mais, poupar gás, poupar energia, porque agora é o último jogo do ano e é o jogo do ano. O jogo. Eu sempre acho que entra na conta a quantidade de jogos disputados na temporada e a gente está falando de 73 jogos, não dá para esquecer disso. E aí não foi um jogo encantador, não foi um jogo matador do Flamengo ofensivamente, mas um time vencedor é feito de partidas como essa, que quando você não consegue resolver com a bola no chão, construindo as jogadas, tendo esse amplo domínio de levar perigo, né? O Flamengo dominou o jogo, mas não levou o perigo o tempo todo. É na bola parada que virou um artifício do Flamengo muito importante com o Rodrigo Caio, que trouxe essa evolução para o time e que resolveu muito nessa reta final. Uma reta final que tem jogadores desgastados, que muitas vezes não consegue de fato matar a partida, e aí é na bola parada. Foi assim em jogos do Brasileiro, foi na Libertadores e foi agora no Intercontinental. Jogadores do Flamengo aguardando ali, vão receber já o troféu, mas a produção está me avisando que a gente vai passar no Rio de Janeiro agora, né? Porque parece que a criançada rubro-negra no RJ já tem o recadinho pro PSG. Roda aí, Fadinha! Pode esperar, a sua hora vai chegar. PSG. A molecadinha pode, a criançada tá liberada, né? A gente já não vai fazer pra não zicar. A molecadinha tá ok, né, Pet? Pet não gosta, não. Eu não gostei, não, mas sendo criançada, beleza, o que não pode é a diretoria, né? O que não pode é a gente, porque não é fácil. E o Flamengo vai ter que jogar mais contra o PSG. Parece que administrou o jogo, o final do jogo contra Cruz Azul. Hoje também aproveitou o momento do bola parada, fez 2 golaços, acho bem ensaiados, muito bem trabalhados, mas contra o PSG, que tem domínio, que posse de bola, que é muito perigoso, vai jogar mais. E lógico, eu espero e confio que vai jogar mais. O PSG joga hoje pelo Campeonato Francês, acho até que está jogando agora, já, né? Contra o Metz pelo Campeonato Francês, e aí amanhã ele já viaja para o Catar. Então ele vai ter mais ou menos o mesmo tempo de descanso. A diferença é que eles estão no meio da temporada deles. Eles tiveram férias no meio do ano, depois da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo está no final. O Flamengo vai para o seu último jogo na quarta-feira. Está no intervalo e está ganhando 2-1 fora de casa. 2-1 do Metz, né? Exatamente. E ainda com o time quase todo titular. Quase todo titular? Quase todo titular. Poupou poucos jogadores, então, o PSG, até porque ele não é líder do francês, ele está assumindo momentaneamente a liderança, porque ele começou a rodada 1 ponto atrás, então tem que correr. Então, pode vir, PSG, vem cansadinho aí, porque é bom, né? Porque o Flamengo já vai para 74 jogos no ano, é muita coisa. Com o time principal, tá? Sem contar os jogos lá com os reservas do Carioca e tudo mais. Hoje o presidente da FIFA vindo ali para participar da entrega, o Gianni Infantino. Aí está o Infantino, vai entregar a Copa Challenger para o Flamengo, vai participar da premiação, o presidente da entidade máxima do futebol. Galera, vai dando like na live aí, vai acompanhar com a gente a premiação do Flamengo, e nesse pós, eu, Luana, Pet, a gente vai aqui já começar a imaginar o jogo de quarta, desenhar os cenários possíveis para o Flamengo na quarta. Daqui a pouco vamos ter o Robertinho Veloso lá entrevistando personagens dessa classificação do Flamengo, coletiva do Felipe Luiz, vamos tentar acompanhar ao vivo também, como a gente acompanhou na quarta-feira depois da vitória contra o Cruz Azul. Os árbitros estão recebendo ali as medalhas nesse momento.
também são premiados os árbitros do jogo. Tivemos arbitragens muito tranquilas, tá? Hoje e quarta-feira, nos jogos do Flamengo no Intercontinental, sem grandes questões para falar dos árbitros. Quarta-feira foi um árbitro sueco, Glenn Nyberg, e hoje um árbitro local do Catar, o Abdurrahman Al-Jassim. Tudo tranquilo, nenhum lance aplicou cartões, principalmente ali no segundo tempo, quando o pessoal do Pirâmides começou a perder um pouquinho a paciência, começou a se irritar um pouquinho mais. Tudo bem com a arbitragem. Todo mundo recebe medalha, né? Galera do vídeo, né? A equipe inteira de arbitragem. A equipe de arbitragem está cada vez maior, né? Com a chegada do árbitro de vídeo e tal. Então todo mundo ali posando para foto também. Os árbitros premiados, e aí o Pirâmides vai receber as medalhas do vice-campeonato. E depois o Flamengo vem para essa premiação de mais um troféu no ano. Tá ali o Felipe Luiz capitaneando, esperando para conquistar mais um troféu. E ele vai puxar a fila dos jogadores do Flamengo. Flamengo vem para receber as medalhas e o troféu da Copa Challenger. Olha, todo mundo sabia, né, Lu, desde a base da competência do Felipe Luiz, do trabalho incrível que ele já vinha desenvolvendo lá. Mas eu acho que nem ele imaginava que ia ganhar tanta coisa no Flamengo no primeiro ano, um ano e pouquinho de trabalho. Ninguém imaginava, é claro que sempre falam, com o elenco que ele tem, mas a gente já viu muito treinador com um elenco super potente não conseguir corresponder dentro de campo. Inclusive o antecessor. Exatamente, que eu ia falar. Inclusive no Flamengo. Então é muito impressionante o que o Felipe Luiz faz, a gente sabe que ele é um treinador extremamente estudioso. Eu sempre considero as coletivas dele pós-jogo ali uma aula pra gente, porque ele pacientemente explica a estratégia dele, ele tenta falar numa linguagem pra gente entender o que ele pensou de alguma forma, ainda que possamos questionar algo que ele tenha feito porque não é do nosso agrado ou do nosso entendimento, ele explica por que ele fez aquilo dentro das convicções dele. Então esse Flamengo tem cada vez forjado, cada vez muito vencedor e com muita capacidade de disputar jogos grandes e decisivos. Como eu falei antes, não precisa dominar todo o jogo, ser matador, ser aquele time que é o Flamengo dos sonhos, né? Com a posse de bola, o toque, goleada. É um Flamengo que precisa competir o tempo todo e vem competindo a temporada inteira, acumulando títulos, mais um no dia de hoje, e vai jogar contra o PSG de uma forma muito confiante. Assim, a gente sabe da diferença que existe entre Brasil e Europa, mas a gente está falando de um elenco muito preparado, com jogadores que vieram da Europa e têm essa capacidade de saber o nível de competitividade. E hoje, só para não fugir do básico, que é falar do Arrascaeta, a gente tem um jogador que chega a 28 gols e 20 assistências, né? Que é o 20-20. A gente sempre comemora o 10-10. O Arrascaeta chega no 20-20, o jogador mais decisivo do continente, tranquilamente. Cara, que loucura, que loucura. O Arrascaeta participou de todos os gols do Flamengo no Intercontinental. Os 2 gols contra o Cruz Azul foram dele e os 2 gols de hoje com assistências dele. Maravilhoso o ano que vive o uruguaio. Uma versão ainda melhor do que aquela que já foi inesquecível, a versão de 2019, que até então era a versão mais goleadora do Arrascaeta com essa camisa. Presidente da FIFA, Gianni Infantino, vai entregar mais um troféu. Tem espaço na mala aí, Flamengo? Tem espaço na sala de troféu? Já conseguiram lá construir o anexo? Daqui a pouco não vai caber mais, gente. Vai ter que pendurar troféu no teto, é um atrás do outro. Bruno Henrique vai levantar o troféu da Copa Challenger. O Flamengo vence e se garante para disputar a decisão do Mundial contra o PSG. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Com certeza uma mala extra só para as taças, né? Porque já está voltando com 2. Pode voltar com 3 para o Brasil. E aí os jogadores vão tirando foto. Bonito o troféu, hein? Parabéns à FIFA. Muito bonito, tanto o troféu de hoje quanto o do Derby das Américas. E o Pedro, hein, Pet? Que loucura, esses 9 minutos que o Pedro jogou. Já botou o goleiro dos caras para trabalhar, já deu uma esperança para quarta-feira, hein, Pet?